Fala, meus queridos mamíferos! Estamos aqui com mais um Mamíferos Podcast. Felizes de estar aqui hoje anunciando para vocês um novo formato do Mamíferos. A gente vai dar uma organizada na coisa, dar uma ajeitada na casa, trazendo muita coisa boa para vocês. Isso, a única coisa que nós não vamos deixar perder é a qualidade da informação que chega para vocês aqui. E hoje, né, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é Fiagros. Fiagros. Para quem não sabe o que é isso, são fundos voltados para o agronegócio, no qual nosso convidado super especial vai explicar para a gente no detalhe como a coisa funciona. Para vocês terem um alinhamento com a gente aqui sobre o que teremos no episódio de hoje, eu vou explicar para vocês aqui o que vocês podem esperar desse dia. Bom, primeira coisa, nós vamos falar um pouco sobre para que serve esse mercado de capitais, como funciona esse mundo do dinheiro. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto dos fundos, quantos temos, como estão, o que estão posicionados, estão focados para quê, como eles servem aí o agronegócio em especial. Para a gente poder entender melhor dos fundamentos do assunto do mercado financeiro, nós vamos falar um pouco sobre emissão de dívidas, Fiagro, IPO e mais detalhes aí sobre a emissão de dívidas e como o dinheiro pode chegar na mão do empreendedor, né? Como que pode fazer essa ponte aí. E para falar disso para a gente, trouxemos aqui pela segunda vez, agora um pouco mais organizados, né? A gente vai receber aqui o Iago. Vou pedir, Iago, que por mais que você já esteve aqui com a gente, gostaria que você se apresentasse para o pessoal poder te conhecer e saber suas credenciais para falar sobre essa pauta. Perfeito, Ronaldo. Muito obrigado aí novamente. Ronaldo, Leandro, Daniel, não foram apresentados ainda, né? Meu nome é Iago, eu sou da Azúria Investimentos, que é uma empresa credenciada à XP, parceira da XP Investimentos. Hoje eu sou assessor de investimento, tenho certificação de planejador financeiro, né? E já trabalho nesse mercado há quase 5 anos aí, ajudando os investidores. E a gente tem que sempre estar atento ao que o país precisa, né, o que o país está punjante aqui, e a gente não poderia deixar de falar de agro, né, nesse Brasilzão aí. O que está segurando as pontas, exato, né? Exato, que representa quase 30% do PIB, isso, né? Quase 1/3 do PIB aí, então né, não tem como a gente não estudar essa área também. Iago, sua formação ia da onde? Para quem não te conhece aí, saber mais detalhes da vida. Eu sou daqui de Lavras mesmo, sou formado em engenharia de produção, né, e as minhas certificações no mercado financeiro foram todas fora da faculdade, né? Eu tenho tanto a certificação de assessor de investimento quanto essa de planejador financeiro, que engloba várias áreas aí, né? Desde a parte de seguros, planejamento patrimonial, parte de sucessão familiar, né? E outras que envolvem a vida da pessoa e da empresa no geral. Bom, Iago, e o seguinte, a gente, no outro podcast, a gente não falou sobre isso, mas alinhando com você aqui, né, a maioria da nossa audiência ainda é de produtores de leite, de pessoas que atuam no mercado do leite. A gente quer expandir isso cada vez mais para todo o agronegócio, especialmente trazendo uma pauta, né, dessa relevância. Mas eu acho interessante comentar o pedigree do Iago, né? Da onde vem, né? Contar pro pessoal aí, né? Da onde que a gente se conheceu e também um pouco da história do seu pai aí, que está no ramo do leite há muitos anos, né? Que eu acho que isso é muito importante, essa afinidade com o agronegócio que vocês têm, que vem de família, né? Perfeito. O meu pai, ele fundou e vendeu a Verde Campo, Laticínios Verde Campo, acredito que todo mundo aí da área conheça. Eu não cheguei a trabalhar efetivamente na própria Verde Campo, mas acompanho desde de novo aí a estrutura. Então, né, conheço muita gente do setor, conheci o Ronaldo justamente na época que ele trabalhava como, né, chefiando aí, resolvendo toda a parte veterinária da empresa.
Então, o nosso relacionamento aí já vem de um tempinho bom. Quantos anos tem que você já tá fora? Só que você já saí saiu, da Verticam em 2014, né? E que você já entrou, Entrei em 2009. 4 de janeiro de 2009. Então, tem um tempinho bom aí. Marcante, você viu? 4 de janeiro eu não lembro nem aniversário da minha mulher direito, cara. E ele fala sem olhar pro calendário, você viu isso? Impressionante. Mas porque foi assim, de fato, foi marcante, né, na história aí. Na minha história, principalmente. E a Verticam foi uma empresa que revolucionou, acho, os laticínios, como produto. Ela foi pioneira nesse lac free, né? E em várias outras estratégias de negócio de produto diferenciado no ramo de laticínios, né? E no campo também, né? E no campo, com estratégia de campo, na nossa região, a primeira empresa a trazer pagamento por qualidade, entre outras inovações que trouxe aí. E não só do seu pai, né? Eu acho interessante, né? Seu avô, os parentes do seu avô, Todo a família mundo. do ramo de laticínios, né? Eu quis comentar até nesse sentido. O seu pai é uma pessoa extremamente relevante no setor, hoje atuando aí, né, ainda, né, com relacionamentos dentro do sindicato de laticínio, é uma pessoa extremamente respeitada, mas a família como um todo, né, tem essa ligação com o agronegócio. É legal isso aí. Bom, então assim, dito quem é o nosso convidado de hoje, eu também estou aqui com o nosso time titular, né, do podcast, com Leandro Avelar, nosso parceiro aí, firme e forte no jogo aqui com a gente, e também com o Daniel, parceirão aí da Companhia do Leite, o homem que tem a chave do cofre aqui na empresa. Se vocês quiserem sequestrar, é esse aqui, viu, gente? É isso aí. Eles, inclusive, estavam fazendo treinamento, aí eu falei pro pessoal assim, ó, gente, oi, tudo bem? Eu sou o Daniel, só tenho a chave do cofre, e aqueles que entrarem aqui na empresa, saibam que eu sou o próximo, que vocês vão ter que me tratar mais na bandeja, né? Porque é daqui que vai sair o dinheiro. Então é isso. Olá para todo mundo. Iago, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Valeu. E vamos lá falar agora de um tema que eu acho que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas depois que você tira a maquiagem, a gente vê que é uma coisa extremamente aplicável. Exato. E a gente pode trazer para o nosso mundo sem problema nenhum, né? Chama a atenção do pessoal de uma questão, Iago, que é o seguinte: nós vamos entrar numa rota aqui de construção do conhecimento. Vai ter que ir dando alguns fundamentos para o pessoal conseguir entender do que nós vamos falar. Mas para que serve esse negócio de mercado de capitais? Vai lá, entra no negócio aí pra gente. Perfeito. O mercado de capitais, no geral, né, que as pessoas costumam simplificar isso no mercado de ações, né, que seria, né, eu vou comprar uma ação para ficar rico, para vender mais caro ou não. Mas o porquê que, né, nasceu o mercado de capitais? Eu acho que esse que é o ponto mais importante aí, que inclusive, se a gente pega Estados Unidos ou pega países mais desenvolvidos, o mercado é muito mais pujante do que aqui. Né? Aqui ele ainda é muito incipiente, é muito novo. O mercado de capitais nasceu, né, basicamente, sendo bem resumido aqui em uma palavra, em uma frase, nasceu para auxiliar o empreendedor a ter acesso a capital de uma maneira diferente, né, do banco. Então, o mercado de capitais nada mais é do que um veículo, uma instituição que liga o investidor que tem dinheiro disponível ao empreendedor que precisa desse dinheiro disponível e que muitas vezes ele já foi no banco ou muitas vezes ele precisa de algum dinheiro com características um pouco diferentes das que o banco oferece. Né? Então, basicamente, o mercado de capitais ele vem para conectar investidores que têm dinheiro sobrando a, né, empreendedores, seja ele produtor, seja ele um empresário, que precisam desse dinheiro. Né? Então, une essas duas pontas sem passar pelo banco. Acho que esse que se eu não me engano, eu estou tentando puxar aqui na memória, mas se eu não me engano, o mercado de capitais, inclusive, começou no agro, né? Com a Bolsa de Valores, que negociava, se não me engano, era café, milho, era grão, que começaram a trabalhar com isso nos Estados Unidos e na Europa, até que foi virando o que vira hoje, não é isso? Hoje, na verdade, a gente tem, se for olhar o mercado hoje de negociação, ele tem duas vertentes aí, porque o mercado nasce como como veículo para conectar essas duas pessoas. Mas logo após ele conectar, ele tem essas funções secundárias, que é
Pô, eu que estou investindo numa empresa ou que estou emprestando dinheiro para uma empresa, espero ter um retorno financeiro sobre isso. Então ele também é um veículo de você, né, que possibilita as pessoas a escolher bons projetos e investir nesses projetos, visando, claro, um ganho de capital em cima disso, né? E a outra parte que acredito que seja muito, né, muito a cara do agro e que por, né, muitos produtores vão ter mais acesso, muito mais acesso do que o outro, é a parte de negociação de contratos, né? Como que é negociado o preço da soja? Dentro de um mercado de balcão, né? Eu acredito que seja Chicago a referência, né? É CBOT. É Bolsa de Chicago. É a Bolsa de Chicago. Então, mundialmente, o preço da soja ele é conhecido de acordo com a Bolsa de Chicago, que é uma negociação do mercado financeiro. Não só da soja, todos os commodities, né? Boi gordo. O farelo de soja, por exemplo, que o produtor rural de leite consome muito, é cotado na Bolsa de Chicago. Perfeito. Então, ele é o preço de referência para o mundo, né? Então, o mercado hoje, e você pode utilizar o mercado para vários tipos. Eu quero reduzir o meu custo, né? Reduzir, na verdade, a minha volatilidade com a variação do preço. Poxa, o farelo está num preço bom e eu quero garantir que eu vou pagar esse preço por um ano. Você consegue fazer isso no mercado de capitais. Você consegue fazer essa trava, né? Você consegue fazer essa trava. Na parte de soja, por exemplo, a soja bateu, quanto está hoje? Hoje, assim, mais ou menos 180 dólares, né? Você estava na Chicago? Isso, deve ser, por mais aí. ou menos isso. Então, poxa, se esse é um preço atrativo para o produtor, ele pode falar, eu quero travar esse meu preço, você já negocia com alguém a sua safra do ano que vem, né? Da soja, grão que você falou, hoje no mercado está em torno de eu olhei hoje, tá R$175 pagando para Porto. Soja grão. O que o cara faz? O cara da trade, ele vai lá e trava em Chicago. Então ele faz o hedge para ele travar o valor para me entregar no ano que vem. Então se o produtor rural que produz grãos, ele vai lá e faz o hedge, ele vende futuro, o cara da trade trava em Chicago. Exato. Então por volta de R$175. Isso, mais ou então, menos. Né, para simplificar, um produtor de soja, de grãos principalmente, ou da parte pecuária, né, de boi, se o preço em determinado momento tiver satisfatório para ele pode negociar com alguém a produção dele do ano que vem, a do outro ano. Ele pode negociar 3 anos para frente. Claro, isso tem um custo, né? Nada é gratuito. Você vai pagar um custo, mas a pessoa do outro lado já se compromete a comprar de você a sua commodity aí no preço determinado que vocês determinaram hoje. Se ela continuar subindo, você fez um mau negócio. Se ela cair, você fez um ótimo negócio, mas no final do dia você garantiu o preço e você pode planejar melhor a sua empresa. Eu acho que ficou claro, pessoal, o que seriam os mercados, um pouco do mercado de capital, deu para ter uma ideia geral. Mas eu gostaria que vocês, depois, na medida do possível, acho que o Daniel queria fazer alguma colocação, mas eu queria saber um pouco sobre essa questão da estrutura também. Vocês falou a palavra trade, tem a palavra corretora, tem os atores, a pessoa que trabalha nesse segmento, para a gente conseguir entender com quem que a gente... Se eu quisesse conversar com alguém no mercado desse mercado, eu ia falar com cada peça, como é que funciona. A trading para o agro, o cara que produz grãos, a trade é uma empresa que vai exportar. Então é uma trade de exportação. Então aqui no Brasil, no mundo tem várias. Então se falou em inglês é exportação, então. Oi? Trade? Falou Não, trading. Mas é uma empresa que exporta. Então quem são as trades, as grandes trades aqui no Brasil? A Cargill, Louis Dreyfus, a Glencore, a Gavilon. São empresas multinacionais que tem no mundo todo e que fazem essa exportação para o produtor. Entendeu? Perfeito. Caindo no mercado de capitais aí, como é que é essa estrutura? Quem é quem na fila do pão aí? Hoje no Brasil, se a gente for em todos os locais tem uma bolsa de negociação. Né? Aqui no Brasil é a B3, em Chicago tem a CBOT, a gente tem em Nova York tem a NYSE. Aí, né, a gente tem em várias localidades do mundo, tem as bolsas, e em cada uma, né, tem as suas especialidades, ou não, é uma bolsa mais acessória, que dá esses preços de referência. Normalmente são nos Estados Unidos ou China.
né? As commodities metálicas, por exemplo, qual que é o preço do aço no mundo? A referência é na bolsa chinesa, que é de Xangai. Então, nós temos esse agente que ele organiza, né, essas negociações. A pessoa que quer fazer essa trava, esse preço de soja, ele tem que... Quem organiza esse mercado é a B3, que faz se cumprir os contratos, que faz se cumprir no Brasil. Então, essa bolsa de valores, a B3, ela tanto cuida dessa parte de mercados futuros, que a gente chama, né, porque você está fazendo uma negociação, algo do futuro, que a gente chama bolsa de futuros, quanto a parte de à vista. À vista seria uma negociação de ações. Eu quero comprar a ação da Petrobras hoje. Você vai no mercado à vista, que também é essa B3. Então, ela é o regulador geral disso tudo, né? Sendo bem simples aqui. E a gente tem de um lado o investidor e do outro lado o credor, ou no caso de futuros, as duas contrapartes de um contrato. E outra coisa, uma coisa que o produtor não sabe é que qualquer pessoa pode abrir uma conta na Bolsa de Chicago. Qualquer empresa pode abrir uma conta. E não é difícil. Nós temos uma conta na Bolsa de Chicago, por exemplo, na JPA Agro. Você pode ter. E na B3 a mesma coisa. Para você operar o mercado. Então, por exemplo, a JPA, supondo, a gente tem conta na Bolsa de Chicago. Eu quero comprar soja aqui, e eu já vou lá e travo na B3 ou na Bolsa de Chicago, entendeu? Eu já travo para garantir a minha margem. Entendeu? Então, mas qualquer produtor pode fazer isso para se proteger. Ele pode operar. É complexo, assim, mas o cara pode operar vendido, o cara pode operar comprado. Então, assim, tem. Mais meia hora dá para aprofundar pra cacete. Dá para fazer um podcast só do operar vendido e operar comprado. Sim. Com certeza. Então, e eu acho que vale a pena colocar até no material, quando vocês forem divulgar o podcast, algum informativo, né? O que é, para quem quiser aprofundar um pouco mais nesses atores, no que é o mercado, até que acho que vai ficar bem interessante. Só uma coisa aqui, só uma curiosidade que eu fiquei com isso na cabeça, eu lembrava que eu tinha lido num livro, não lembrava como. A Bolsa de Valores começou na Holanda. Com negociação de tulipas, né? Foi antes até, foi o governo da Holanda estava querendo entrar na negociação das grandes navegações para a Índia e não tinha dinheiro, então chamou a população para fazer o negócio. Então, o primeiro mercado de ações, de venda de ação, foi para as grandes navegações para a Índia, né? Só voltando isso. E com relação a essa compra futura, isso aí eu lembro que tem alguma coisa interessante nisso, Iago, que você pode falar para a gente. Quem garante que você que comprou a soja lá na frente a R$200, quem te garante que vão te pagar os R$200? Eu lembro que tem um esquema de compensação ao longo do tempo, não é isso? Exato. O mercado futuro, ele é um mercado que é um contrato onde tem duas partes, né? Um comprador e um vendedor. Então, uma pessoa tem a responsabilidade do produto, né? Que é quem está vendendo o produto. Teoricamente, por mais que você esteja travando um preço, que a gente chama de travar, na verdade você está fazendo um contrato de venda da soja num determinado, né, determinada data ali no tempo, por um determinado preço que as contrapartes negociam. Para garantir que não vai ter um calote ou que a contraparte devedora não vai sumir, e tanto a parte compradora também não vai sumir, porque tem que entregar o produto, né? Quem garante que o produtor vai entregar o produto? Que bom que você falou, porque eu já ia perguntar a outra parte, né? Tem um cara que vai pagar, mas tem um cara que vai entregar o produto. Isso. Então, eu tenho até mais medo do cara que vai entregar o produto, porque o que vai pagar ainda vai ser lá na frente. Isso. Então, vai pagar depois que receber. Então, por mais que seja um contrato de longo prazo, como que é mitigado esse risco? Primeiro, ambos os lados têm que ter uma margem nessa bolsa para poder exercer esse contrato. Aí eu fiz um contrato de $100 mil aqui, eu tenho que ter pelo menos 10, né? Estou chutando valores aqui, tem que ter pelo menos $10 mil na minha conta para poder firmar esse contrato. Já começa aí, é uma margem de segurança. E diariamente a bolsa faz um ajuste, né? Tem essa modalidade, que é diariamente a bolsa faz um ajuste na conta de ambas as pessoas, equilibrando esse contrato. Então, por exemplo, eu te vendi a soja hoje por 180, 175, que está para daqui a um ano. Amanhã ela foi para 176. Então, eu
que vendia 175 perdia R$1, né? Teoricamente amanhã, e você que está na outra ponta ganhou R$1. Então, diariamente é transferido R$1 da minha, né? Nesse caso, R$1 da minha conta para a conta do Daniel aqui. Mas amanhã, depois de amanhã, pode ser que ele volte para 175. Então, esse R$1 é transferido É o novamente. ajuste diário, né? Isso, é um ajuste diário. E Então, ele é tem, Mas são essa vários modalidade. tipos de contrato. Isso. Entendeu? Tem, por exemplo, essa questão aí de contrato, o cara só negocia contrato. Entendeu? Então ele vai lá na bolsa, como o Iago falou, ele compra um papel a 180, se o preço abaixar, ele perde dinheiro, suga da conta deles, enfim. E se ele aumentar, deposita na conta dele e está ganhando dinheiro. Então é uma aposta, né? Agora tem outros tipos de contrato, que é mais ligado ao produtor, que é o mercado físico. O cara vai lá, ele fez um contrato com a Cargill, que é uma trading, ou com a Dreyfus, e esse contrato está precificado. Então é o que o produtor entende, é um contrato físico. Só que esse físico, quando a trading faz esse contrato físico, ela faz um contrato, a palavra certa não é isso, mas eu ia falar físico virtual, né? Ela faz um contrato virtual Invertido de soja para se proteger. Então, na hora que ela trava, tá complexo ou não? Não, pode não. Mas seguir. na hora Pode que ela travou, o produtor entregou aqui, o produtor fez um contrato de um head com a Cargill. E a Cargill, na hora que ela vai exportar para a China ou para a Europa, ela faz um contrato na Bolsa de Chicago, que é nos moldes parecido com esse aí, só que ela trava o preço. Entendeu? Para garantir a operação no físico. Então são vários tipos de contrato. Ela sempre faz, né? Sempre assim, né? Se for política da empresa, ela sempre faz um contrato invertido ao que ela está exposto no mundo físico. Né? Se eu tenho 100 sacas de soja para vender e eu vendo ela para o Daniel no mundo físico. Ó, a minha 100 eu vou te vender ano que vem, assim que sair a safra. Você que comprou a minha, você fala, poxa, e se o preço subir, se o preço cair? Você que está comprado em 100 sacas de soja no mundo físico, você pode ir nesse mundo virtual da bolsa e vender essas sojas. Então, você já vende no preço Isso. que garante que você isso? pode comprar. Essa margem. Isso, o que acontece? Se o preço cair, ele perde no físico, mas ele ganha no virtual. A palavra certa não é essa nem a pau, mas vamos colocar assim, para simplificar. Da bolsa, entendeu? Os derivativos. Então, o que acontece? Você travou uma soja aqui a R$180, tá? E aí, vamos supor que a soja vai para 160. Concorda que o cara que comprou a 180, ele está perdendo 20? Só que na mesma hora que ele comprou a soja a 180, ele vai travar na bolsa, no virtual. Então, ele travou lá a 175. Se ele, para garantir uma margem de 5, se cair no físico, cai no virtual. Então, ele garante a margem. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, ele sempre vai ter esse desenho de margem na hora que ele trava. Se subir, ele ganha uma ponta na ponta A e perde na ponta B. Se cair, ele perde na ponta A e ganha na ponta B. Mas então, sempre com a mesma margem isso. definida. Entendeu? E é mais ou menos esse tipo de coisa, para isso que servem os fiagros hoje que a gente tem? Não. Vamos lá, até voltando nessa parte do porquê do mercado financeiro, que é a parte de emissão de dívida. Né? Eu vou até um ponto antes do fiagro, vou passar rapidamente quais são os meios para o empreendedor acessar esse dinheiro. Né? Ele pode tanto emitir uma dívida, que seria uma dívida lastreada no agronegócio, no nosso caso aqui, que seria um certificado de recebíveis agrícolas ou uma letra de crédito do agronegócio, que são instrumentos como se fosse uma CPR, né? Que eu acho que é uma... É um instrumento de funding. É um instrumento de dívida, CPR. De funding, de arrecadação, né? O cara ele tá precisando de dinheiro, ele emite uma CRA, ele vai para o mercado pegar dinheiro. Então é um funding. Isso. Então, esse é um dos meios. E o segundo meio se você tem uma empresa, um CNPJ, você pode ir no mercado e oferecer sociedade para as pessoas no seu CNPJ. Esse é o segundo meio, né? Então, pode ser ou por dívida ou oferecendo uma sociedade no seu negócio. Mas é sempre buscando dinheiro para você poder sempre alavancar e melhorar o seu negócio. Exato. Né? Crescer mais rápido. É outro meio, além do bancário, de se financiar.
né? Então, explicado isso, o que são os fiagros, né? Que é uma novidade, inclusive, no mercado financeiro. Tomou uma proporção recente, ela ganhou, né, um renome aí. Basicamente são fundos imobiliários, né, que são fundos que investem em ativos imobiliários, só que nesse caso do agronegócio. E o que são ativos imobiliários, né, que é considerado para o mercado? Tanto essa parte de dívida, que seria um fiagro, ele pode ter CRAs na carteira, que seriam essas dívidas do agronegócio, quanto ele pode ter terras, que seriam o imobiliário em si. E para que serve esse veículo? Ele é um veículo que você, como pessoa física, você com R$1.000, com R$2.000, com R$3.000, né, com qualquer valor que seja, você não tem dinheiro para você emprestar para um produtor. Né? Às vezes a pessoa precisa de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, tem de todos os tamanhos. Então, mas você quer participar desse processo. Então, você tem duas maneiras. Ou você compra uma dívida dessa no mercado, e né, tem vários tipos, ou você terceiriza para uma empresa que faz gestão desse fiagro comprar essas dívidas para você. Então, você paga uma taxa de administração para essa gestora, e essa gestora, com o dinheiro de todos os cotistas, ela escolhe para qual produtor ela vai emprestar esse dinheiro ou qual terra ela vai comprar para fazer um leasing, um arrendamento dessa terra. E é qualquer valor mesmo, né? Eu estava procurando aqui algumas cotações para a gente poder conversar. E você pega, por exemplo, o XP Crédito Agrícola, né? Que é o XPCA 11. Ele está sendo vendido hoje, no dia que a gente está fazendo essa gravação, no dia 26/9, ele está sendo a R$10,07. Então, ou seja, você consegue emprestar dinheiro para um produtor, você consegue participar desse mercado sem ter nem um pezinho de alface em casa, mas você consegue com R$10,07. O mercado de ação é assim, você compra sempre uma pequena parcela. Então, um cara assim, puta, eu gosto demais da Amazon, eu gosto demais da Apple. Você pode comprar uma parcela da Apple. Por quanto? Sei lá, R$30. Você pode comprar, vai na bolsa e compra, R$30. Eu posso comprar uma parcela da Vale. Exato. Isso só eu falei em funding, às vezes o pessoal em casa não sabe, não está muito adaptado a essa palavra, mas o funding é tudo aquilo que, por exemplo, uma empresa vai precisar de fazer um investimento, ela precisa de um funding, ou seja, precisa de dinheiro para aquilo. Então, o mercado de capitais, como o Iago falou, ele é nada mais do que o funding para o negócio. E, vamos pôr, uma empresa vai abrir o capital. E no agro abriram várias empresas, né, recentemente. A VIT abriu, fez o IPO. Inclusive, o IPO dela está 9, acho que está 14 o papel, valorizou bastante. A AgroGalaxy abriu o capital, que é do Grupo Aqua, abriu o capital também. Então, tem várias empresas do agro. Porque as pessoas estão entendendo, que o Ronaldo já falou aqui várias vezes, que o agro é proteção. Sim. Entendeu? O agro é proteção. Vocês me viram digitando aqui, eu ia fazer essa pergunta daqui a pouco. Então já. A gente vai isso, falar. Tem soja 3, tem várias empresas. Eu ia tratar né? desse assunto da Tem proteção, né? Colocar dinheiro no agro, mas já a gente chega lá. E do Fiagro, eu vejo muita gente na rua assim, que não tá no agronegócio e falou, poxa, eu queria comprar uma fazenda para alugar, porque diz que esse negócio tá bom. Só que ele vai olhar o valor da fazenda, ele vai pagar 5, 10 milhões, às vezes um cara não tem. Entendeu? E a fazenda arrendada, ela dá uma rentabilidade, X%, né? O cara pode comprar um fiagro. O fiagro, Exato. quando o cara compra um fiagro, ele compra uma parcela de uma fazenda. Só que não é uma fazenda que vai ter complicação de arrendamento, não. Uma fazenda alugada para a maior empresa de produção agrícola do mundo. Entendeu? Aqui no Brasil. Sabe? Então o cara pode, com pouco dinheiro, ele comprar uma fazenda lá no Mato Grosso. Então aí que vem a questão do produtor, só para concluir e não ficar muito extenso, o produtor ele sempre tem que avaliar o custo de oportunidade. Porque se o cara do lado dele, ele tem R$1 milhão, o cara do lado da fazenda dele aqui está vendendo a fazenda cara porque é do lado, compensa eu investir no fiagro, receber mensalmente o aluguel e alugar a fazenda dele e ainda sobrar um dinheiro. Você entendeu? Sim. É um veículo aí de acesso realmente, né? Assim, quem investe no fiagro, em um fiagro, o que essa pessoa busca?
se você está emprestando o seu dinheiro para alguém, você busca um ganho de capital, com certeza. Mas como que funciona o Fiagro? Ele paga aluguéis, né, seja por meio das dívidas que ele emprestou ou pelas fazendas que ele arrendou, ele paga um valor mensalmente para o cotista. Então, se eu coloquei R$100 em um Fiagro e ele está, né, por toda a estrutura dele, ele está pagando 1% ao mês, vamos fazer para simplificar, todo mês vai cair R$1 na minha conta. Né? E esse valor, dependendo dos contratos, ele é reajustado pela inflação, ou ele varia de acordo com a Selic. E aí tudo depende do Fiagro. Né? Hoje a gente tem 24 no mercado, sendo de várias características diferentes, vários tamanhos diferentes. Eu até trouxe só 2 aqui rapidamente para comentar. A gente tem uma gestora que chama Risa e tem o Risa Terrax, RZTR11. Né, essas letras seguidas de um número é que se você pesquisa ele na bolsa, né, no código na bolsa de valores, esse é o código dele que vai aparecer, quanto está valendo, o que são, né, você vai buscar mais informações sobre ele dessa maneira e você pode comprar, né, e investir. Então ele vai abrir esse Risa Terrax, ele é 100% focado em compra de terras e arrendamento de terras. Ele não faz produção, ele não é, né, ele não é responsável pela produção agrícola, mas ele arrenda e muitas vezes esse arrendamento, o recebimento é baseado na produção, né? Então você acaba estando exposto à commodity, a próprio agronegócio mesmo, por um veículo totalmente acessível. Você vai ter R$100, R$200. Os arrendamentos normalmente são feitos, medidos por saca de soja, Soja. de milho, né? O saca de soja, o percentual do valor da terra, a gente tem vários arrendamentos. Mas tem uma coisa interessante, que eu já vi gente da cidade, esse amigo meu, não, eu queria ter uma terrinha para comprar, porque terra Deus não dá mais. Não sei se vocês já viram esse ditado. Então pode comprar terra porque Deus não dá mais terra. Uma hora esse trem vai acabar. E a diferença do FII normal, que é o fundo imobiliário, você tem fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, é shopping, ou galpão logístico, fundo de logístico, né? Tudo bem que tem a localização ali que é importante, às vezes o cara está com um shopping, tá numa localização muito boa e não vai ter muito lugar no mundo igual aquele. Mas logística, por exemplo, você tem vários espaços ainda para fazer, talvez não com localização, mas terra. Você imaginar Você que comprar até 2050 você caminha para ter 10 bilhões de pessoas no planeta, e nós vamos ter a demanda tende a aumentar, então, ou seja, vai ficar cada vez mais caro. Né? Então, e 70% a mais, a gente já falou isso aqui, de produção de alimento que o agronegócio vai ter que fazer. Vai ter que produzir 70% a mais de leite, 70% a mais de carne, 70% a mais de área plantada. E a notícia boa, né, que tem que vir daqui, né? Se for tem que vir o daqui. país mais preparado para poder e agora é o seguinte, não tem tanta área assim, disponível. 67% do Brasil você não pode mexer. E eu não estou falando que isso está certo nem está errado, não, mas você não pode mexer. Por reservas. Por reserva indígena, área devoluta, etc. Você não pode mexer. Não estou falando que é certo nem errado, né? Mas não tem tanta área. O Brasil, acho que produz 5%. Nós vamos ter que ganhar no aumento da produtividade. Ponto. Nós vamos ter que aumentar a produtividade no leite, aumentar a produtividade nos grãos. Isso nós vamos ter que ganhar. Essa é a luta que a Companhia do Leite está... nós estamos nessa batalha aí também, firmes. Perfeito. Até como, né, só complementando, tem outro exemplo aqui de um outro fundo, que é da própria Risa, até para ficar igual, tem o Risa Créditos Agrícolas. Ele é focado 100% em dívida. Então, a própria gestora Risa tem 2 produtos Fiagro. Um focado em terras, em compra e em arrendamento, e outro focado em emprestar dinheiro para produtores, ou empresas, no caso. Como curiosidade, a Risa, todos os contratos dela são com a Soja 3, que é uma empresa que é listada na Bolsa, que é a Boa Safra Sementes, que é uma empresa grande, né, muito conhecida. Então, assim, o funding pode ser tanto para empresas grandes quanto para empresas menores, vai depender sempre do apetite desse gestor, né, que você escolheu para gerir o seu dinheiro. Mas o fato é que dinheiro tem, o pessoal está colocando bastante. Mas eu fico muito na dúvida do seguinte:
O que faz uma empresa, uma pessoa, buscar um fundo imobiliário desse aí para poder pegar crédito mesmo, ao invés de pegar num banco, por exemplo, que é muito mais fácil, ele já conhece o gerente, ele chega lá, o dinheiro está mais barato. O que leva uma empresa a buscar esse tipo de capital ao invés de ir no banco? Vamos lá. Vocês, eu acho que podem falar até melhor do que eu, a relação do crédito para o agronegócio, principalmente para o pequeno produtor. O Brasil ajuda muito esse setor e tem muito crédito subsidiado. Então, realmente, se a gente pensa assim, por que essas empresas conseguem emprestar dinheiro a CDI mais 5, CDI mais 7, que para o agronegócio é totalmente, você pensa, poxa, eu tenho um crédito pré-fixado de 7%, de 8%. Não, hoje é Quanto 12, que tá? né? Hoje 12%? é 12. Não, mas você Hoje é pega 12. O Pronaf, custei aí que tá saiu 6. tá 12, mas o Pronaf é muito pouco. Então, O por isso que negócio que eu acho, essa questão aí, eu tava conversando com o pessoal do Rio anteontem não sei, semana passada. E o negócio é o seguinte, o agro ficou tão grande, com os valores tão astronômicos, que o investimento, o custeio estatal não tá dando conta, como funding, entendeu? Ele não dá conta. Então, é tão gigante tudo, é 30% do PIB, tudo muito caro, sabe? Que o financiamento estatal não está dando conta. Logo, você vai ter que vender o país inteiro para financiar o agro. Então, o que acontece? Vai precisar de outros fundings, outras captações de recursos. E eu acho que é exatamente por isso que o agronegócio demorou para entrar no mercado de capitais. Porque o funding estatal era tranquilo, era barato. E era abundante. E era abundante, E hoje é abundante, mas ele é pequeno para a demanda do agro, para a fome do agro, né? Ele é abundante, mas não é tão não abundante, é tão abundante assim mais. né? E só um detalhe, esse subsidiado, no ano passado, por exemplo, os juros da taxa Selic estava 2. Ele emprestava a 5, quando foi feito o custeio. Esse ano os juros agora está 13,5, mas quando saiu o custeio ele estava 11. Então, subsidiado entre aspas, porque se a Selic está 11 e o Estado, o BNDES, né, através dos bancos, está emprestando a 12, não é subsídio. O subsídio eu entendo que é abaixo da taxa Selic. Entendeu? Porque hoje nós temos a Selic de 13,75. Porque o governo, ele capta recurso hoje a 13,5 que está Selic, né? Sim, 13,75. Então, ele captava recurso a 2% quando a taxa Selic estava 2%. Emprestava a 5%. Mas a gente tem, né? A gente tem linhas que hoje são subsidiadas, sim, tem, né? mas é para pequeno. Para menores produtores. Eu acho que até complementando o que o Daniel perguntou, por que essa empresa tendo um funding subsidiado ou até no mesmo nível ali, ela buscaria? Primeiro porque o funding é pequeno, né? Acabou, o do governo é pequeno, olhando para grandes empresas, né? Uma empresa que precisa de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, não vai conseguir um dinheiro subsidiado para isso. Mas ela tem a opção de ir no banco também, né? Fora subsídio. Muitas vezes essas empresas já foram no banco, já estouraram suas cotas, né, no banco ali e precisam de mais dinheiro. Ou então o mercado de capitais, dependendo da relação dessa empresa com o mercado, ele pode ser um dinheiro rápido, né? Então uma empresa, dependendo se o mercado já conhece ela, se é uma empresa que já emitiu algumas dívidas, a gente tem agora a JF Citrus, uma empresa de produtor de laranja. Ela já emitiu desde 2014, eu acho que foi o primeiro CRA emitido no país, ou um dos primeiros, foi com ela. Desde 2014 para cá, ela já emitiu 2 bilhões de reais em dívida. Né? Ela está emitindo hoje uma dívida de 150 milhões. Então, é uma dívida que ela, por ter o mercado, por ter conhecimento, ela sempre pagou, nunca deu problema. E ela ganha essa, reputação de boa pagadora. Reputação, né? Exatamente. Então ela consegue ir no mercado, já tem investidor querendo emprestar, a taxa é boa. Cara, eu te empresto para JF Citrus, eu empresto. Então, com 30 dias, 40 dias, ela consegue todo o fundo que ela precisa, 150 milhões de reais. Então, para esse tipo de investimento, para esse nível de recurso, o mercado de capitais se torna o meio mais eficiente de conseguir esse dinheiro. Né? E aí,
trazendo para a realidade, qual seria um valor mínimo aí de dívida para ir para o mercado de capitais. Eu acredito que com de 5 milhões para cima a gente já consiga, dependendo da estrutura de garantias, já consiga emitir uma dívida a um custo razoável. Sim. É uma coisa que a gente está vendo muito na prática, que a gente está trabalhando num projeto que utiliza muito crédito subsidiado, não só para a gente, é para produtor e tudo, é que eu sempre falo isso, né? Entre o branco e o preto existe o cinza, né? E você fala com a pessoa e ela fala assim, não, mas para mim só serve se for Pronaf a 6%. Beleza, mas no Pronaf você tem 30, 40, 50 mil, você não faz nada com isso. Não, mas o outro é muito caro. Eu falei, tá, é caro, mas se você pega um a 6 e você pega o outro a 25, 2, alguma coisa do tipo, você faz uma média ali que justifica você pegar os dois, né? Sim. Você trabalhar com os dois tipos de funding. O cara comprou Pronaf e planta 5 hectares de soja, 50 mil, 5 hectares de milho. 5 Sim. hectares. Nem isso. Não, mas Olha o tamanho do agronegócio. Dá Pronaf? Não dá. Mas você entende? O que me incomoda é ele não conseguir entender que ele podia crescer mais porque ele tem medo de um juro maior. Tem que ter medo de juro maior mesmo, mas bem Tem que ser feito. planejado, bem feito. Planejado, Você tem que ter resolvido. medo, sabe de quê? De negócio ruim. Isso você tem que ter medo. Sabe? De negócio que não paga a rentabilidade. Isso você tem que ter medo. falou um monte de palavra diferente aí. Acho que eu vou dar uma contribuição para poder tentar colocar na mesma página dos nossos pequenos produtores que estão nos seguindo. Temos muitos que são pequenos produtores e estão nos seguindo, e às vezes pode não ter afinidade com algum termo. Acho que dá para tentar colocar na mesma página e ainda dentro desse contexto do uso do capital. Gente, ao longo dos podemos dizer mais de 50% dos episódios, nós alertamos os produtores que a gente ia falar muito sobre a utilização de capital de terceiro aqui como um grande desafio que o agronegócio precisa de vencer, em especial a cadeia do leite, porque outras cadeias já têm maior afinidade com isso. E, de fato, no caso da cadeia do leite, já existe o primeiro detalhe, que é a fobia de banco. Fobia de pegar dinheiro emprestado. E eu costumo dizer que isso aconteceu com o produtor de leite por um problema que a gente tem que era para ser uma coisa boa e se transformou numa coisa ruim. O fato da gente receber mensalmente emburreceu o produtor. O cara que tem a cultura anual, ele produz uma cultura anual, ele tem que botar o dinheiro na frente para receber daqui a um ano. Para fazer isso, ele tem que buscar um fund. Ele tem que buscar dinheiro emprestado para poder conseguir atravessar aquele ano. Né, e depois ir recebendo e tal. Então, ele teve que aprender na marra a buscar capital fora e vem, né, de tempos em tempos, vem os boom das commodities, aquele impulsionamento gigante que às vezes acontece e que traciona, né, grandes crescimentos aí, como que nós passamos nos últimos anos aí, né? Era dentista, advogado querendo plantar e por aí afora vai, todo mundo queria plantar, né? Do 2020 para cá, todo mundo resolveu plantar. Então, houve um tracionamento aí nas cadeias da agricultura, e quando você vai para a pecuária de leite, o fato da gente receber mensalmente, isso acabou emburrecendo a gente, porque eu começo a querer trabalhar com o dinheiro do mês. E pior do que isso, eu fico refém, eu fico trabalhando para receber no dia 20 do mês seguinte. Então, fica refém de trabalhar pelo dinheiro e não de colocar o dinheiro para trabalhar. E basicamente o que nós estamos falando aqui, né? Quando a gente fala capital, nós estamos falando de pegar um dinheiro, botar ele para trabalhar e ele trazer um rendimento maior que a taxa de juros. Isso é a coisa mais básica que nós podemos trazer aqui. Então, o que é um investimento de qualidade que nós estamos falando? Eu pego um capital, ele me tem uma taxa de retorno, me traz uma taxa de retorno maior que o juro, eu fico a diferença. Botei o dinheiro para trabalhar para mim. É isso que nós queremos fazer. Disso nós estamos falando aqui. E a segunda regrinha é que o fluxo de pagamento precisa ser positivo. Ou seja, eu preciso de receber o dinheiro antes de vencer a parcela. Se eu respeitar essas duas regrinhas, eu aprendi a pegar dinheiro emprestado e botar o dinheiro para trabalhar para mim. Né? Mas por um instante... Desculpa, pode falar, você é mais velho que eu. Não, mas por um instante eu achei que você ia falar que o problema disso aí era por causa do desvio de verba, né? O camarada que compra a vaca e só pega a GTA pra lá, nota fiscal pra cá e compra a estradinha, né? Mas acabou ficando implícito, né? Quando eu falo assim, eu tenho que pegar o dinheiro, colocar ele pra trabalhar num lugar que ele me traz uma taxa de retorno maior que o juro que eu paguei nele. Então acaba até implícito. Se eu colocar ele no lugar errado, ele não traz a taxa de retorno e tô quebrado. O carro é difícil estar no lugar certo. Eu acho que já... O Iago
esclareceu muita coisa aqui sobre a questão de fund, por que as empresas abrem capital, né, Iago? Exato. E o engraçado é o seguinte, qual empresa do leite que tem capital aberto? Hoje no Brasil. A Lactalis, por exemplo, é capital fechado. Não é a francesa, maior do mundo. A Nestlé tem capital aberto, né? A Nestlé Tem. tem. A Danone tem capital aberto, mas não no Brasil. E tem a M, que acredito que seja a maior empresa de laticínios do mundo, que é uma suíça. Ela tem capital aberto, que é a empresa que comprou Porto Alegre. parte do laticínios Porto Alegre. A Lala nessa história tá... Ela é mexicana, né? Ela Mas é se mexicana. você pegar Eu o não sei. exemplo, Ronaldo, as empresas que abriram capital do agro no Brasil, que recentemente abriram várias. Qual que mexe com leite? Nenhuma. AgroGalaxy, Ou revenda, Isso. insumo agrícola. Ou é comércio, né? Varejo, ou é produtora de, né? A soja 3 produtora de semente, VIT produtora de defensivo biológico, né? A SLC agrícola, ela Produção produtora de agrícola. soja, milho, algodão. Tem a Boa Safra, que é a semente, você comentou, e a Brasil Agro. Que é a soja 3, a Brasil Agro, compra de terra, venda de terra para... Isso tem uma explicação. Quem tem dinheiro no Brasil, não quer colocar dinheiro em leite por taxa nenhuma. Eu te dou 3 anos. 3 a 5 anos. Pra você ter uma grande produtora de leite abrindo capital. Eu, inclusive, sei de Você já tá sabendo aí pelos bastidores? Não, alguém já me falou. Vamos. Que é uma grande empresa, produtora de leite no Brasil, está olhando, fazendo eu também sei. De mais de uma, no caso dessas gigantes que analisam para isso. E o que já vai estão acontecer? trabalhando na auditoria, uma série de coisas. Mas assim, eu vou falar não de listar na bolsa, mas por exemplo, você pega ali em Anápolis, eu esqueci o nome daquela fazenda dos neozelandeses lá em Anápolis, tem uma, e tem a Leitíssimo na Bahia, que é um caso parecido. Não está listado, mas é um grupo de investidores da Nova Zelândia que compraram as fazendas aqui no Brasil e produzem leite com investidores lá da Nova Zelândia, que não tem nada a ver com o trabalho em si, mas eles estão só colocando dinheiro e tem a turma que opera, né, aqui para conseguir fazer a coisa funcionar. Da Nova Zelândia, que eu me lembro, tem esses dois, e no Paraná tem a Melkstad, que não é de gente de fora, não é um investimento internacional, mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem até uma entrevista feita com ele no nosso curso do Política Leiteira. Ele começou o trabalho, juntou com um tio, depois tinha gente com dinheiro que queria investir no processo, colocaram dinheiro, hoje produzem 85 mil litros de leite por dia. Quando a gente fala, eu falei aqui, pessoal, o negócio é meio traumático, né? Quem tem dinheiro no país ainda não quer investir em leite. Né? É isso que eu estou trazendo para vocês aqui, é uma realidade vivenciada no Política Leiteira. Não tem uma entrevista da pessoa que vivenciou isso, que montou um negócio de leite, uma fazenda de produção de leite, e me mostrou 5 páginas de tudo que vocês imaginar que são de investidores que ele tentou buscar para poder investir na fazenda junto com ele. Supermercados, laticínios, family office, fundos e bancos e por aí afora vai. Onde tinha possível ter dinheiro, ele foi atrás, mostrou 5 páginas que ele foi tomando nota de quem ele convidou, e todo mundo falava o seguinte: rapaz, eu tenho 100% da onde ele foi tentar buscar dinheiro. Rapaz, eu tenho um parente que mexe com leite, aqui reclama demais do negócio, você fala que o negócio é difícil demais da conta, eu não vou mexer com isso não. Mas vai mudar. Nós esquecemos da JBS também, né? Sim, JBS. De proteína animal. O leite falta tem pouco. Várias, né? Proteína falta animal, pouco. E tem várias empresas do agro que estão abrindo capital. Aqui na nossa região sul de Minas tem 2 que vão abrir capital. Essa eu acho que pode falar. Um é a CP, AgroCP, e a outra é a Giro. Elas estão se organizando para abrir. Que são empresas de commodities, né? Para commodities, né? Para grão, para cereais. Agora, tem outras empresas de leite que vão abrir. E isso é muito bom para o setor. Muito bom para o setor, porque o pessoal, os investidores vão ver, puxa, esse negócio tá... Porque é aberto, né? Uma outra coisa que a gente não falou, quando a empresa abre capital, se você quiser saber o balanço, a lucratividade, tudo dela é aberto, é público.
Tudo né? público. Então, na hora que o cara, uma grande empresa de produção de leite, abrir capital, os números dela ficam públicos. Então, o que acontece? Isso faz muito bem pro setor. Faz né? muito bem pro Você começa setor. a ter referência, né? O cara, o investidor, fala, poxa, essa empresa aqui de leite, olha a rentabilidade dos caras. Vamos colocar dinheiro nisso, neles. E o que vai acontecer? Vão colocar dinheiro nessa empresa, ela vai capitalizar, comprar mais vaca, comprar mais fazenda e aumentar a produção. E aí sim, nós vamos estar naquela estratégia nossa aí de 5 anos aí virar um grande exportador. E começa pequeno, e você vai ver, eu tenho certeza absoluta. Acho importante a gente dar uma posicionada também no pessoal que está nos ouvindo, né? Essa questão do abrir. Nós entramos no assunto abrir capital e estávamos falando de essa busca do capital de terceiro, né? E eu acho que quando a gente foi bem claro quando a gente falou do fundo, é onde o fundo ele empresta dinheiro via algumas estratégias. Exato. Depois a gente pode detalhar um pouco mais essas estratégias. Eu acho que até passar para o Iago e detalhar um pouco essas estratégias do fundo e depois falar dessa abertura de capital também como uma estratégia, né? Para você explicar um Perfeito. pouquinho da diferença dos dois, um pouquinho de cada um. Aí. Perfeito. Então, né, quais são os veículos voltando um pouquinho na discussão em relação ao fundo, né? A gente comentou que é ou por dívida ou por terras, compra e venda de terras, ou arrendamento. Dívidas eu acho que, né, todo mundo está acostumado, é um funding diferente do banco, onde o produtor, por ter, né, um produtor maior, já mais robusto, ou o produtor ou empresa do agronegócio, precisa de dinheiro e já tem esses canais abertos com esses fundos. E os fundos, né, em determinado contrato ali, emprestam dinheiro a uma taxa. É equivalente a um banco, mas não tem o banco de intermediário. Literalmente, os fundos com o dinheiro dos cotistas, emprestando esse dinheiro para frente e remunerando os cotistas por isso. E na parte de terras, como funciona? Eu sou uma empresa que tenho, um dos exemplos, eu sou uma empresa que tem uma terra e preciso de dinheiro. Eu posso vender a minha terra para um fundo, já com o compromisso desse fundo arrendar essa mesma terra para mim. Então, olha como é que fica a estrutura da operação. Eu tenho uma terra e preciso de dinheiro. Eu vendo a minha terra, recebo dinheiro, já com o compromisso de arrendar essa mesma terra que eu vendi. E, muitas das vezes, as empresas elas já colocam uma opção de, daqui a 10 anos, eu recomprar essa terra por um valor pré-determinado. Então, fica uma estrutura muito bacana. Eu tenho uma terra e preciso de dinheiro. Eu vendo a minha terra, recebo dinheiro, arrendo a própria terra, já com compromisso ou com a possibilidade de eu recomprar essa terra daqui a 10 anos. Por quê? Eu fiz esse dinheiro trabalhar numa taxa de retorno maior do que eu estou pagando de arrendamento. E daqui 10 anos, com esse acúmulo de capital que eu tive, eu recompro a minha terra e ainda sobra dinheiro para aumentar os meus negócios. A estratégia do cara fazer isso é reduzir o custo do dinheiro. Quando ele põe a terra em garantia, ele reduziu o custo do dinheiro. Mas nesse caso ele não botou a terra em garantia. Virou garantia, né? Porque foi uma maquiagem, né? A venda foi uma maquiagem da operação, né? Quando você coloca a terra na mão do cara, vendeu a terra pro cara com a opção de comprar a terra de volta, é uma maquiagem da operação para você pegar o dinheiro com um risco menor. O juro despenca. Exato. Tem vários motivos aí para... E aí tem que entrar literalmente no detalhe, tem pessoas muito especializadas nisso, nós mesmos temos parceiros especializados que fazem essa análise, mas é muito mais analisar. Tem a questão tributária que muda, se você pegar um empréstimo, como você fazer um leasing, né? Nesse caso, se você vender a sua terra e fazer um leasing nela, tem impostos envolvidos. Então, é uma engenharia aí complexa no sentido de tributo, custo, o que eu aproveito ou não de imposto. Então, tem que ir literalmente caso a caso e com um especialista, e esse especialista vai determinar qual que é o melhor modelo para fazer. E tem uma análise das duas partes, né? Porque você tem que olhar o apetite do outro lado também. Exato. Né? Que a pessoa que está de lá, ela tem interesse de entrar num compromisso de compra. Né? Porque assim... Você pode querer sair do jogo depois, o que ele vai fazer com aquilo? Porque a gente está falando, é mais barato, reduz os juros, mas a pessoa do outro lado, isso significa que a pessoa do outro lado está recebendo menos dinheiro também. Então, né? Será que ela vai querer?
Então tem que ser bom para todo mundo, para valer a pena, até para o investidor também. Sim. E só para puxar o gancho, isso tudo vai depender da taxa Selic, que aí vai trazer para a gente se o juro vai ficar mais caro ou mais barato, tanto para Exato. quem está investindo no fundo saber quanto que ele quer ganhar, porque ele tem a outra opção de emprestar para o governo também, a taxa Selic, ou bem próximo disso, né? Aí você falou uma coisa que eu falo o seguinte, só pegando um gancho que você falou de taxa Selic. As taxas Selic tem outros nomes, mas no mundo todo é um buraco negro para investimento se ela tiver alta. É um Exato. buraco negro. Ela suga tudo. Então, suga todo o capital e vai prestar dinheiro para segurança, para o governo, ganhando 15%, 13%, 14%. Então, a taxa, os juros baixos, muda um país. Ele muda um país, os juros baixos. Se o Brasil, por exemplo, tivesse um juros baixos durante 10 anos de 4%, em 10 anos você moraria em um país completamente diferente de hoje. Com estradas duplicadas, com tudo melhor. Com empresas melhores, mais eficientes, enfim, tudo diferente. Muda um país. E por que o país, acho que nós até comentamos isso no último podcast, mas por que, né, se é tão bom, por que a gente não faz? Porque esse estímulo, né, do país de crescimento pode vir junto com a inflação, né, que é o que a gente está vivendo. Então, né, casa com o cenário atual. Inflação alta, tivemos que subir a taxa Selic para controlar, justamente para falar, pessoal, para de investir um pouco aí. Vamos desacelerar um pouquinho, deixa as coisas se normalizarem, depois a gente abaixa e volta o ritmo. Acho que nós pulamos a etapa de explicar o que é a Selic. A Selic é basicamente a taxa referencial de juros do país. Seria, né, teoricamente, a taxa de juros livre de risco no país. Se eu quero que meu dinheiro fique investido livre de risco, entre aspas, porque o livre de risco é emprestar para o governo, né? E a gente tem casos no mundo do governo dar calote. Então, né, assim, é o mais próximo que eu consigo de ser livre de risco, né? Que, por exemplo, eu particularmente acho muito mais difícil uma JBS da vida dar calote do que o Brasil. Eu acho que é mais fácil o Brasil dar calote do que a JBS. Por quê? Ela é diversificada, é saudável, uma empresa. Você olha o Brasil, poxa, se fosse uma empresa, eu não sei se eu emprestaria dinheiro para ele, né? Se fosse uma empresa, mas como é o governo, são outros 500. Né? Então, basicamente, o que é Selic? É essa taxa de juros referencial livre de risco. Administrada pelo Banco Central. É o dinheiro que o governo capta. Ele paga essa taxa. Isso. Entendeu? Quando você vai pegar um dinheiro emprestado, você paga uma taxa. Governo. É o funding do governo. Você paga uma taxa para o banco. O governo, nenhum governo fecha no positivo. Né? Assim, você tem que rolar a dívida, porque você tem uma dívida que veio dos anos anteriores, está vencendo esse ano, aí você tem que rolar a dívida. Você vai lá, paga o montante, aliás, você só paga os juros, basicamente. Você rola, você vai captar mais, paga e rola os juros. Então é uma taxa que o governo cobra, digamos, para rolar esses juros. E até trazendo... Que ele paga. Isso. Que ele paga. O governo que paga 12%. 13,5% agora, né? E trazendo para o que a gente comentou hoje, por que se o governo ele é Selic mais zero, né, teoricamente, o que o governo está disposto a pagar? Selic mais zero para você emprestar dinheiro para ele. Se eu vou emprestar para uma empresa do agronegócio ou qualquer empresa, essa empresa, na teoria, ela é mais arriscada que o governo, né? Porque ela pode dar um revés aí, tem empresas e empresas, mas uma empresa que precisa, né, de dar certo para ela pagar de volta, que é o que a gente está falando. Poxa, eu preciso pegar um dinheiro, esse meu próximo ano dá certo para eu pagar. Se der tudo errado, eu posso ou não entrar em uma dificuldade. Então, qual que é o risco para o investidor que está do outro lado? Poxa, é mais arriscado. Então, eu tenho que cobrar um prêmio em relação a isso. Por isso que todas as empresas, quando vão captar, elas vão captar sempre a taxa referencial livre de risco mais um valor, que é para dar apetite do investidor emprestar. Então, eu só empresto dinheiro para a empresa ABC por ela ser mais ou menos, ser mais arriscada, se for a taxa referencial livre de risco, mais 6% ao ano. Eu preciso desses 6% para te emprestar dinheiro. Por 4 eu não animo, eu acho muito arriscado.
Então é esse equilíbrio entre o risco e o retorno que define o apetite do investidor para emprestar e o apetite da empresa para pegar esse crédito. E o risco, ele sempre vira gordura na taxa de juros. O risco. Então vamos pôr a Argentina. Aquela beleza. Né? Hoje tá Sabe quanto que é a taxa de juros 60. lá? É 70, eu acho que tá. Por que a taxa de juros... Se é tão bom juros baixos para as empresas, para a atividade econômica, por que a Argentina tem uma taxa de juros de 70%? E que era um país muito forte, hein? Tá 69,5%, acabei de olhar. 69,5%. Então você vai deixar o dinheiro na Argentina, você vai ganhar 69% ao ano. Só que esse ano a inflação lá já superou os 80%. Ou seja, se nem você a inflação cobriu. Nem a inflação cobriu. A taxa de juros da Argentina está negativa. Pode investir lá. Real, né? Real. E assim, trazendo isso para o mundo real mesmo aqui da turma, é muito fácil de você ver isso. Existem agora aí algumas empresas que emprestam mesmo dinheiro para produtor, independente do tamanho dele, até numa facilidade questionável, e são empresas como um fundo de investimento de uma turma que apostou na empresa, colocou o dinheiro e ela está usando esse dinheiro para emprestar para outros produtores. Só que nem sempre ela tem certeza que vai receber. Então o juro é muito maior, até porque o critério para ela emprestar é menor. É isso, o risco é maior. Que é o risco de não receber, né? O critério, às vezes, não é lá dos mais altos. A peneira é grossa, Exatamente. E aí ela tem que colocar juro de verdade mesmo para poder compensar esse risco, né? E é engraçado essa situação de risco, né? E tudo é assim. Os Estados Unidos, por exemplo, subiu a Selic deles lá, a taxa de referência, os juros deles lá subiram. Foi para quanto, Thiago? Ela tá em... Foi para 2,5? 3,025. 3, né? 3,25. Então, os Estados Unidos, inflação maior que o Brasil esse ano, subiu os juros para 3%. 3% só. Por que eles subiram só 3% com uma inflação maior do que a gente esse ano? E a gente tem que subir para 13,5%. Justamente por causa da credibilidade. Eles têm menos risco de dar calote. Nós temos mais risco, nós precisamos subir mais os juros para controlar, inclusive, a moeda. Acaba sendo um prêmio que a gente tem que pagar. É um prêmio pelo risco. Quanto mais estabilidade tem o país, mais as pessoas acreditam que esse país vai honrar com suas dívidas. Apertar o botãozinho aqui, ó. Então vai lá. Está na hora, aquele momento. É hora de mamar, né, mamíferos? E este é um assunto complexo, mas o de agora é muito simples, né? O de agora é muito simples. Está na hora de você fazer aquela sua aplicação no botão se inscrever no nosso canal, né? Vai lá, aperta lá, não perde a oportunidade de também apertar o sininho, né? Coloca lá nas notificações para você saber o dia que vai ter novas publicações no canal. Eu vou dividir com vocês algumas surpresas que nós vamos ter. A partir dessas próximas semanas nós vamos ter publicações diárias no nosso canal, com cortes e também nas nossas redes sociais, aí, com algumas partes aqui do que a gente preparou para vocês, para atrair a curiosidade de vocês, para que vocês possam participar com a gente. Também gostaria de alertar vocês que já nesta publicação e também a partir das próximas, a gente sempre vai estar fazendo uma partezinha aí daqui do podcast. A gente vai estar falando com vocês aí sobre o mercado do leite e qualquer notícia, qualquer fato relevante do agronegócio que possa impactar também no resultado dos nossos ouvintes. Chamar a atenção de vocês, ponto principal aqui do nosso microfone de ouro, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Quero pedir vocês que compartilhem esse podcast com lá o canal, compartilhe esse episódio, compartilhe o episódio que você mais gostou. Sugiro compartilhar o episódio passado do Iago para ajudar a entender um pouco mais sobre esse aqui, porque eu acho que tem um complemento aí, né? Compartilhe aí nos grupos da família, compartilhe aí também com aquelas pessoas que você acha que esse material aqui pode ajudar. Fecha parênteses. Compartilha, fecha ações antes não, compartilha com aquele seu primo que está endividado, não sabe mais aonde pegar dinheiro. O mercado de capitais está aí para isso. Tá aí. Vamos colocar o dinheiro para trabalhar. Entendeu? É só ele vender a fazenda dele, talvez conseguir ela de volta, mas é uma opção.
A É isso gente, que a gente tá a trazendo gente aqui. preparou uma palestra que a gente tem feito para produtores por aí, onde a gente fala de colocar o dinheiro para trabalhar, seja chefe do dinheiro, coloca o dinheiro para trabalhar para você não ser escravo do dinheiro. Nessa apresentação a gente vem falando de forma bem simples para os produtores, motivo de colocar o dinheiro para trabalhar, né? E basicamente esse entendimento do capital, estratégia para buscar o capital no mercado e como analisar se você pode pegar aquele dinheiro ou não para colocar ele para trabalhar no seu negócio. Fechando pela segunda parênteses, vez. fechando parênteses aí pela segunda vez, a gente falou bastante aí sobre o fundo, sobre essa questão da estrutura da dívida, e eu queria que você falasse sobre um pouco aí da abertura de capital. A gente não foi claro aí nesse negócio. O que se trata isso? O que é esse negócio de abrir o capital? Pegou a carteira e abriu, ver se tem dinheiro dentro? Como é que funciona isso? Vamos lá. As empresas, no geral, né, e aqui focado no agro, qualquer empresa pode se achar que a empresa está bem, que está saudável, que os investidores vão gostar da sua empresa, que vão ter pessoas, né, no mundo do mercado financeiro que gostam da sua empresa. Você fala, poxa, um dos meios de eu levantar esse capital é vendendo as minhas ações. Eu sou dono de 100% da companhia, do podcast Mamíferos. Vocês são donos de 100%. Fala assim, poxa, esse negócio está bombando, só que a gente precisa de dinheiro para construir um novo set aqui de filmagem. Você poderia ir no mercado financeiro e falar, ô mercado, meu podcast é muito bom, ele está dando dinheiro, já está lindo, e é uma oportunidade para você investir. Eu estou vendendo 20% dele por 20 mil reais aqui. Esse só errou o preço, o resto até agora você só estava falando a verdade. Então, e o mercado do outro lado, então vamos lá, por 20 milhões, porque tá bombando. Tá chegando, começando a chegando. Tá bombando. E aí o mercado do outro lado pode, né? Se realmente essa história, tudo por trás, as perspectivas de crescimento, você ao ir no mercado, você vai apresentar, ó, mercado, eu estou precisando de 20 milhões e eu estou disponibilizando 20%, por quê? Porque eu pretendo lançar mamíferos em espanhol, mamíferos em inglês, vou ir lá na Nova Zelândia, vou espalhar para o mundo inteiro esse podcast. E para isso eu preciso desses 20 milhões e todo mundo que entrar aqui comigo, se esse plano der certo, vai multiplicar o seu dinheiro, né? Porque ele vai valer muito mais do que isso. Então, esse é um dos mecanismos para você, né? Para o empresário ir ao mercado e pedir dinheiro. E qual que é uma das vantagens disso? É que uma vez que você... Vantagens e desvantagens, né? Uma vez que você faz isso, que é o que a gente estava comentando, o Leandro comentou, você expõe a sua empresa para o mercado, né? Você literalmente vira um livro aberto ali. Então você é obrigado a trimestralmente reportar os seus números, quanto que você deu de lucro, quanto que cada linha de negócio foi, no mais detalhe ali possível, né? Então isso pode ser bom porque se você levantou esse dinheiro, né, se você conseguiu captar esse dinheiro e está executando bem esse plano, os seus 20% que valiam 20 milhões, ano que vem eles podem estar valendo 40, né? Ele pode ter dobrado de preço. Então isso foi um bom uso do dinheiro. Eu peguei o dinheiro e expandi o meu negócio, todo mundo ficou feliz, né? Se você vendeu 20%, 80% ainda é seu, ele dobrou de preço. E o mercado que comprou os 20% está muito feliz. E o que isso significa? Que na próxima rodada você pode fazer. Eu preciso de dinheiro de novo. Eu preciso de mais 20 milhões. Se a minha empresa vale o dobro, agora eu vou vender só 10%. Né? Porque, poxa, a minha empresa está valendo muito mais. Então, você estar no mercado te dá essa sensibilidade para o investidor, para o empreendedor, de avaliar de acordo com o que o mercado está precificando a empresa dele, avaliar se eu estou precisando de dinheiro hoje. Quais são meus meios? Ou eu emito uma dívida, que é o que a gente estava conversando, ou eu posso vender mais um pedacinho da minha empresa, ou eu posso ir no banco, você aumenta esse leque de opções de conseguir dinheiro e botar esse dinheiro para trabalhar para você, né? Então é um meio é um meio mais utilizado, né, para grandes empresas, é o meio mais utilizado ou mais incentivado no mundo. Em relação aos Estados Unidos, para todo mundo ter
noção, 50% das pessoas investem no mercado de ações. Aqui no Brasil, nós estamos Eu acho que até mais, Estados Unidos, é só assim, é 50? 50% no mercado de ações, sim. Mas porque todo mundo tem aqueles fundos de pensão da polícia de Nova York, fundo de pensão de não isso. sei o quê, papapá, isso aí Isso. eu pensei que era até mais. No mercado de ações diretamente, mais da metade da população. Só que se você pensa metade da população, Agora para pra né, pensar tem criança, tem para pra coisa pensar no uma meio. coisa. Olha que coisa mais democrática, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, o cara da polícia em Nova York, ele contribui para o fundo de pensão dele, que é por capitalização, o fundo de pensão dele pega o dinheiro dele e investe em empresas. No fundo, nos Estados Unidos, o Iago falou em 50%, 50% da população americana, que é 200 milhões de pessoas, eles são sócios das empresas. 300. Nos Estados Unidos... Oi? 300. 300 milhões de pessoas. 200 Então são é aqui. sócias. Agora, uma coisa assim, a gente falou de mercado de capital, né, bolsa de valores, mas tem outras formas também, né? Tem fundos que investem em empresas venture capital, em empresas private equity, que não são empresas listadas na bolsa. Então tem outros mecanismos também de financiamento, que aqui no Brasil é muito incipiente. Fundos de investimento em private equity, empresas não listadas na bolsa. Mas no mundo inteiro é muito grande. Tem um fundo o Aqua mesmo, que ele investe em empresas do agronegócio, investe uma pancada de empresas do agronegócio aí Brasil afora. A VetBR aqui do nosso lado. A rentabilidade dele, ou seja, o que ele deu para os acionistas do fundo, é uma taxa muito boa. Acho que o ano passado deu 34%. Num ano que o Brasil andou meio de lado. Então, assim, no mundo inteiro, os grandes investidores internacionais, eles deixam uma parcela para private equity. É uma coisa que a gente ainda vai crescer muito, mas você vai ver muitas empresas sendo compradas por fundos private equity. Mas isso foi bem tracionado por esse mercado de startup também, que deu uma aí é o bombada. venture, né? É o capital aventureiro. Que também tem muita coisa, né? O private capital, a gente pode falar assim, que é a forma bonita de falar de uma empresa que tem a função de investir em outras empresas. O fundo, né? Não é? É um fundo. E aí esse fundo, ele compra pedaços das empresas, não necessariamente que está na bolsa, né? Isso, Não, ele exato. pode chegar no podcast, né? Vamos voltar àquele exemplo. Se o podcast Mamíferos precisa desse volume de recursos, ele poderia tanto ir no mercado financeiro, né, na bolsa de valores, e falar, olha, o que a gente comentou, eu preciso de 20 milhões por 20% e etc. Quanto ele poderia ir ou precisar desse dinheiro, teria esse fundo de private equity, que é basicamente como o Fiagro, como qualquer outro fundo, esse fundo capta dinheiro com investidores e toma decisão pelos investidores. Então você poderia, né, um fundo de private equity pode chegar, 20 milhões, eu fico com essa porcentagem, ou com 10%, e você vai para 10% do mercado, ou eu fico com os 20%, e você não precisou ir no mercado, né, de capitais, você não precisou abrir sua ação a público. Você ficou só você e o private equity e esse fundo. Então, qual que é o objetivo desse fundo? Ele está comprando justamente para vender mais caro depois, né? Porque é assim que ele Ou ganha às vezes dinheiro. até abrir o capital, né? Isso, que é um meio dele sair. O Aqua, ele comprou o Grupo Grão de Ouro ali, uma parte da Grão de Ouro, e fundiu com todas as revendas que eles tinham comprado, a Água Ferrari, algumas outras, eu não me recordo dos nomes. E o que ele fez? Juntou tudo num grupo só, chamado AgroGalaxy, e abriu o capital. Exato. E aí os investidores tiveram um retorno alto quando abriu o capital. E só para contextualizar o que a gente tinha comentado, Estados Unidos, 55% das pessoas investem na Bolsa de Valores e disso, né, dos 55% ali a gente tem que tirar por crianças, né, então tá tudo ali. Então se você for pensar da população adulta, a gente tem um volume muito maior de pessoas, né, que investem. No Brasil isso não chega a 6% ainda. E para vocês terem ideia em relação ao número de empresas, aqui na Bolsa Brasileira, que é a B3, nós temos cerca de 400 empresas no total. Dentre elas tem as muito pequenas, tem as maiores, tem as conhecidas ou não, mas são 400. Já nos Estados Unidos, que lá a gente tem duas bolsas mais relevantes para isso, a gente tem 2.400 empresas na Bolsa de Nova York, né, que só isso já daria 6 vezes mais, e temos mais 3.800 na Bolsa de Nasdaq, que também é Nova York.
Então dá um total aí de 6.200 empresas, então mais de 15 vezes aí o número de empresas. É muita diferença. Imagina o número de empreendedores que se beneficiaram disso, né? A gente tem 10, 15 vezes mais empreendedores podendo acessar esse dinheiro mais fácil, né? Lá é muito fácil, empresas pequenas já conseguem ir no mercado. Aqui já é mais limitado, a empresa Acho precisa ter um interessante a gente porte fazer maior. um parênteses aí, chamar a atenção do seguinte: a gente tem, acho que dá para situar o pessoal do seguinte: muita gente reclama muito da vida, da dificuldade, etc. E aí para poder entender o que está acontecendo, acho importante você entender sua possibilidade de evolução. Você está lá criancinha, estudou, começou a trabalhar de empregado lá para alguém, aí você aprendeu determinada carreira, tá vinculado a determinada carreira, aí você resolve empreender. Depois que você empreendeu, ganhou dinheiro, começou a sobrar dinheiro, você vira investidor. É o último estágio da evolução mexendo Do com capitalismo. dinheiro, né? O último estágio do capitalismo. Então, é importante a pessoa se situar em relação a isso, né? Que não quer dizer que ser o investidor é a melhor opção. Não estou falando que é esse o caminho para todo mundo. Mas é bom para o pessoal se situar das possibilidades da trajetória que o capitalismo te permite, né? Não adianta você ficar só reclamando da vida. Se você acha que dá para fazer diferente, né? Vai fazer diferente. Acho que o último exemplo, que é raríssimo, é depois do cara ser um bom investidor, ele fala assim: agora eu quero ajudar. Ou é filantropia ou entra pra política, né? Exemplo que nós estamos vendo aí, Romeu Zema, né? O cara não precisava nada disso, foi lá meter a cara com isso, né? Tô dando um exemplo e aí cada um faça o seu julgamento que quiser sobre a pessoa. Mas é uma pessoa que não precisava disso, só para ficar claro. Ou você vai entrar pra filantropia, que tem outros casos de pessoas também, né, que entram pra filantropia. Aí, ou seja, você entrou na fase de você tem tanto dinheiro que você quer queimar, né? E olha que bacana, só para comentar isso também, né? Puxando o gancho no negócio da força que você tem a partir do momento que junta um pouco de dinheiro de cada um e faz alguma coisa grande, e é o futuro. Eu também acho que o leite vai chegar nisso, porque a gente sabe que a margem está sempre baixando, a margem está sempre ficando menor, porque o custo está aumentando e o preço não sobe na mesma velocidade. Então você vai precisar de fazer uma coisa com mais escala. No Uruguai teve uma coisa parecida, só que foi feito no mercado de corte. Então uma empresa que chama Conexión Ganadeira, eles administram 120 mil vacas e eles têm 1,4 mil investidores individuais que colocam dinheiro para que eles consigam ser grandes e serem competitivos. E olha que interessante, lá deu tão certo, mas tão certo esse sistema de fazer um fundo de investimento para poder trabalhar com o corte, que hoje ele fala que ele tem 30 milhões de dólares esperando para ter uma oportunidade de poderem ser investidos no agro também e nas fazendas do Uruguai. O problema é que ele não tem mais terra para isso. Então ele fala, meu problema não é dinheiro agora, não é o investidor querendo fazer isso, eu não tenho terra para colocar gado. Olha que ponto que chega. Inverteu, né? Você já viu do Boitel? Você já viu, né? O quê? O Boitel. Boitel tem muito em São Paulo. Tem um que eu falei semana passada, ele tem 10 mil cabeças. São várias pessoas. Por exemplo, se você quiser chegar lá e comprar 200 cabeças, você põe no Boitel dele. Você vai pagar uma mensalidade para ele vai comprar comida, por ter volume, comida mais barata e tal e tal. No final, no abate, você retorna com o seu capital. Isso está acontecendo em São Paulo. Mas você sabe que essa interação eu acho interessante. E tem um monte de pessoas que têm que tem a estrutura do Boitel, e às vezes não conseguiu achar essa pessoa que vai pegar o boi e colocar lá, que não tem o know-how do negócio de pegar o boi e colocar lá. E aí recorre ao Fiagro, emite a dívida lá junto, vai lá no Fiagro, né, capta o dinheiro e põe em boi, porque o cara tem o know-how para fazer. Então, ou seja, ele busca o dinheiro junto de um fundo. Isso, nesses gigantes que você está falando, esses confinamentos gigantes, é a operação mais comum que existe para buscar um grande volume de dinheiro, sabendo que o limite de crédito subsidiado é inexpressível para poder pensar em colocar 10 mil bois no o que eu tô falando. O funding lugar. estatal ele ficou muito pequeno pro tamanho do agronegócio, por isso que eles estão indo pro mercado de capitais. Mas você falou uma coisa, assim, o cara lá que tem o rebanho, enfim, ele tem um recurso e sobra um pouco para ele vai investir, né? E aí eu levo em consideração essa questão do risco e retorno.
Então, quando o cara vai escolher o investimento, ele tem várias opções. Então, se ele investir, por exemplo, num fundo de startup, o risco dele é enorme. Concorda? Porque se a startup não der certo, ele perdeu tudo. Né? Mas se der uma certa, uma, duas vingarem, ele ganha muito dinheiro. Depois dessa questão do risco-retorno, são as empresas que investem em empresas, fundos, enfim, que investem em empresas private equity, ou seja, que não são listadas na bolsa. O potencial de ganho é maior ainda. Né? E tem a bolsa, que já são empresas consolidadas, que o potencial de valorização, em média, é menor do que o private equity, mas o risco é menor também, né? E a mesma coisa das startups. Mas não existe nada melhor do que o seu negócio bem tocado. Em rentabilidade nenhuma, de nenhum fundo, vai dar o que o seu negócio dá. Eu tenho isso comigo. Então, a empresa, o grupo nosso, nós temos uma holding que investe em várias empresas, são 4 empresas private equity, não são listadas na bolsa, que é a JP Agro, a Unisafra, a GMP e a Indrone agora. E em termos de rentabilidade, nenhuma empresa vai me pagar os dividendos que essas empresas podem me dar e estão me dando. Então, isso é que o produtor tem que analisar. Primeira coisa, se eu colocar mais vaga aqui, quanto que eu vou ganhar? Rentabilidade disso aí. Entendeu? Compensa eu comprar mais vaca. Então ele tem que estudar. Compensa eu pegar a dívida para comprar Pra mais comprar e mais tem vaca. E tem a questão do know-how, né? É. É você também não, colocar naquilo que você sabe se fazer. o cara cansou, não quero. Sabe Então, assim, operar, né? Porque tudo isso aí, achando que é só colocar o dinheiro lá, vou colocar o dinheiro na bolsa, só colocar o dinheiro lá. Quem faz isso aí tá perdido. tem algumas empresas que têm uma solidez muito grande. Elas te dão dividendos aí todos os anos, praticamente. Eu acho que, por exemplo, o Banco do Brasil nunca deixou de dar dividendos. Não é isso, Thiago? Exato. E assim, eu acho que assim como qualquer negócio que você vai fazer, tudo depende do preço que você está pagando e da qualidade daquilo que você está comprando. Né? Vou dar um exemplo mais palpável. Se você tem uma fazenda que ali dá para você produzir soja e essa fazenda vai te render X, né? Um faturamento em soja de 100 mil reais. O que adianta, né? Essa fazenda no preço normal valeria 1 milhão. Se você pagar 2 milhões nessa fazenda, não adianta. Pode ser a melhor fazenda do mundo, você não vai ter um bom retorno do seu dinheiro. Né? É o mesmo equivalente no mercado. Se você, a gente vai pegar a Brasil Agro, ela vale hoje, ela estava avaliada em 3 bilhões de reais. Né? Só que ela dá 500 milhões de lucro no ano. Ela deu no último ano. Aí você faz a conta. Poxa, em 6 anos, se ela não crescer, ela me devolve tudo, né? Em lucro. E se ela crescer? E se ela crescer 20%? Se ela crescer 30%? Você faz essas contas e fala, poxa, é um bom investimento. Mas vamos usar um exemplo que a gente teve, assim, uma Magazine Luiza, que eu acredito que todo mundo, né, conheça ou já comprou alguma coisa na internet em relativo a ela. Ela chegou a negociar a 300 vezes o lucro anual dela. É como se ela desse 1 milhão de lucro por ano e valesse 300 milhões de reais. Sim, eu não aguento esperar 300 anos, né, para ela me pagar o meu dinheiro de volta. Então, provavelmente você fez um mau, né? Quem comprou nesse preço fez um mau negócio. Né? Ou ela vai crescer muito esse lucro, vai dobrar, o que pelo tamanho não é a realidade. Ou você fez um mau negócio e vai perder dinheiro, né? Então, né, onde que eu queria chegar? Tudo, assim como comprar um carro, como, né, tudo na vida vai depender do preço que você está pagando e o retorno esperado daquilo. Então, né, bolsa de valores parece um negócio muito de outro mundo, mas não, é basicamente você tem tanto um Fiagro que investe em terras, como uma empresa do agronegócio, como de outros setores, que dependendo do preço que você pagou, você vai ter um bom retorno. Né? E muitas vezes pode ser até melhor do que o próprio negócio. Só que isso são oportunidades, né, que você tem que ser bem analisado, você tem que ir bem acompanhando, não tem nada fácil, né, nisso. Se você tem o produtor nos assistindo, algum pode estar se perguntando assim, tá, mas o que eu tenho a ver com esse negócio de mercado de capital? Ainda estou meio perdido no negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, o tanto que entender de dinheiro é importante.
Olha a movimentação que está acontecendo no supermercado. Supermercados estão montando os próprios fundos para emprestar dinheiro para o fornecedor. Antecipar recebível do fornecedor. Aí o que isso tem a ver com o produtor de leite aí que está me assistindo, que gosta da gente? Você reclama que o produto seu tá caro lá no supermercado, ou que o laticínio está ganhando, ou que sei lá quem está ganhando, que você não está ganhando. Olha a importância que eu vou falar aqui. O supermercado vai comprar o seu leite lá do laticínio, o queijo que foi feito do seu leite lá do laticínio. Ele pede 3 meses de prazo para pagar, sem precisar dos 3 meses. O produto cai lá, vai passar o cartão e tal, sem precisar dos 3 meses. Por que ele pediu 3 meses de prazo para te pagar? Para estrangular o laticínio. Aí a hora que o laticínio fala assim, não tô aguentando esse negócio de te dar prazo de 90 dias. Aqui que o supermercado faz? Não, eu tenho a solução para você. Eu te antecipo o boleto, mas eu te cobro 2%. E quem que tá ganhando dinheiro com isso? O próprio supermercado é dono do fundo, ele que tem dinheiro na cota sub do fundo. Que é onde, digamos assim, ele que é o investidor do fundo. Ele é o dono do fundo. Ele poderia buscar investidores, mas pode ser ele mesmo. Ele coloca o dinheiro para atrair investidores e mostrar que o negócio tem rentabilidade, que ele tá dando sangue no negócio, né? Ele está comprometido com o negócio. Então ele põe dinheiro na frente, capta lá 5 vezes o valor que ele colocou na frente, normalmente o valor é parecido com esse, capta lá 5 vezes o valor que ele colocou na frente e empresta o dinheiro, ganhando retorno em cima do fornecedor. Aí eu falo assim, ao tanto que a indústria, a agroindústria e o produtor ainda estão amadores, né? Porque se parar para pensar, né? Se o cara que está na frente lá, se você tivesse forte, se o cara está lá na frente e está precisando de recurso, você poderia estar emprestando dinheiro para ele, né? Se o fluxo de caixa dele tá com problema, se o mercado tá com fluxo de caixa com problema lá, você poderia estar emprestando dinheiro para ele, cobrando dele o juro, né? Teoricamente você já está emprestando, né? Só que de graça, né? Esses 90 dias você emprestando. Já emprestou de graça. De E, Ronaldo, você sabe qual que é o melhor negócio do mundo? Um banco bem administrado. Segundo, você sabe qual que é? Um banco médio administrado. E terceiro, É um mal administrado. um mal administrado. Então não tem erro. Mas não é pecado, né? Não é pecado. Aquela máxima de dinheiro gera dinheiro, a gente tem que levar isso em consideração. Então, tá certo que alguém ganha com juro e tal, mas assim, a pessoa que pega o dinheiro quando é com qualidade, com juro ok, ela também ganha dinheiro e vira um ganha-ganha para todo mundo. Exato. Então, tem muita gente de laticínio que nos assiste, né? E aí eu fiz aqui, foi uma provocação mesmo, né? De o pessoal entender assim. E às vezes, por que você vende com os 90 dias de prazo? Você está sufocado, precisando de vender, você tem que fechar um negócio, o cara é muito grande, ou é um cliente muito grande. Como é que você falaria não pro cara? Se você tivesse ido no mercado, montado seu próprio fundo e tivesse capitalizado, você poderia falar não para ele. Entendeu? Não vende para ele porque você tem caixa para poder esperar. Entendeu? Sim. Então, ou seja, muitas das vezes quando você não está capitalizado, você vira a parte vulnerável do negócio. Então, entender do dinheiro é muito importante. E ter o time das coisas, né? O cara monta um fundo lá na entrada da seca, onde ele tem certeza que o valor da commodity vai subir, né? No caso do commodity leite vai subir. Se ele se prepara ali, tem um fundo para poder colocar o dinheiro para ele poderia esperar essa alta. E às vezes ele vende mal por causa de 30 dias, 40 dias de caixa que precisa fazer. Não, e você falou tudo. Às vezes o laticínio está apertado, né? Ele tem que antecipar o título com o supermercado. Mais um motivo para ele ter um olhar especial para funding, né? Como que eu vou pegar isso? O laticínio ele pode ele se capitalizar mais, né? Para não precisar de ter que antecipar um título e pagar 2,5, não sei quanto que é a taxa de juros. Se capitalizar, por exemplo, e fazer um produto que suporta no longo prazo, por exemplo, um parmesão, entendeu? Vou lá, monto um fundo para poder produzir um parmesão lá e esperar as coisas melhorar. Isso, entendeu? Isso. Então, tem soluções. É isso aí. Né? Mas tem que ser pensada com estratégia. E isso eu gostei de dar o exemplo aqui para o pessoal se contextualizar dentro da cadeia. Eu vou dar um outro exemplo que a gente está vendo, que a gente recebeu contatos aí, né, de pessoas que trabalham montando esses fundos, falando justamente da gente montar fundos, por exemplo, o laticínio, montar um fundo no mercado para financiar os seus fornecedores de leite.
um produtor hoje, eu vou dar um exemplo para vocês vivenciado. Produtor parceiro nosso está no projeto com a gente aqui junto com o laticínio, um projeto com risco, tende a ser um risco mínimo. O banco vira pro cara e fala assim: eu vou te dar um limite de 25 mil reais. Não dá para comprar 2 vacas. 2 vacas dá 28. Entendeu? O que o cara vai fazer com 2 vacas? Ele não chega a romper o limite da subsistência. Acho que o Iago até comentou aqui no início, né? Às vezes o cara ele precisa de captar um volume de dinheiro que permite viabilização do projeto. Exato. Se eu empresto um volume de dinheiro muito baixo para aquele produtor, o capital fica de mais risco ainda, porque você não rompe ali o limite da subsistência do cara. E aí, a gente vem conversando com o Laticínios, e o Daniel trouxe, dessa questão da gente buscar crédito privado, colocar o dinheiro para trabalhar, e a hora que você faz as simulações para produtor e indústria, aumentar o volume de leite disponível tem um efeito de logística, de melhoria da qualidade, de melhoria da estrutura, de diluição de custo fixo do produtor, uma série de coisas que acontecem no negócio que melhora o resultado da cadeia como um todo. Traz a escala, que é o coração de commodity, né? Isso aí. Perfeito. Que hoje o leite está muito atrasado. Só para ter ideia de valores, 1 milhão de produtores de leite no Brasil para produzir 35 bilhões de litros por ano. Para produzir 11 bilhões de litros por ano na Argentina, a gente tem 11 mil produtores. 11 mil? Entendeu? Então, a gente produz 3 vezes mais com 100 vezes mais produtores. Mas está mudando. Devagarinho a coisa está mudando. A produtividade. Tem que aumentar a produtividade. Né? Vamos partir para os finalmente? Vamos lá. Pessoal, eu acho que, tipo assim, a prosa foi muito boa, né? Estamos aí com 1h30 de conversa, né? A gente sempre chega aqui falando, não, vamos tentar fazer o podcast mais curto. Vamos Hoje tentar fazer vai. com 1 hora. Chega do mínimo a 1h30. Nós forçamos aqui, porque se deixasse a gente falava 3 horas. Né? Exatamente. E só forçamos porque agora tem um vigia ali, ó. Vermelho ainda. Tem 2, né? O Josenei e o relógio. Pessoal, antes de encerrar, hoje ficou para o final, né? Eu queria trazer para vocês aqui uma novidade do nosso podcast, antes de passar as considerações finais para cada um de vocês, que a gente quer fazer isso para vocês, para atrair, especialmente os produtores de leite e o pessoal do agronegócio, atrair vocês com mensagens atualizadas sobre o que está acontecendo aí no mercado do leite. A gente teve um fechamento do leite recentemente aí, né? E aí, antes da gente, como é um negócio novo, nós estamos falando de um momento novo, né? Falar do mercado do leite para os produtores. Por que nós tomamos essa decisão? Nós queremos ajudar a nossa audiência a ter previsibilidade da tendência de mercado. Eu não quero falar para você quanto que você vai receber, porque é praticamente impossível num país continental com diferentes condições de logística, com diferentes condições de competição. Mas se você entender uma tendência, né, de preços, você vai conseguir tomar a decisão e não ser surpreendido no dia do pagamento. Você forneceu leite durante um mês e pode ser surpreendido lá na frente um pagamento, mas a mensagem ela já poderia ter sido passada para você há muito tempo, né? Normalmente, as informações de mercado que levariam a uma queda significativa no preço ou uma alta significativa no preço, elas já aconteceram muito antes daquele preço se materializar lá na ponta. Normalmente, no mercado do leite, quase que 60 dias antes, né? Então, ou seja, e aí os produtores podem entender como é que isso funciona. Basicamente, quem dá essa mensagem é o tal do leite spot. É o leite negociado entre empresas no mercado. É esse excedente de leite que determinadas empresas têm ou que trabalham para poder sim já vender esse leite, né, para indústrias que vão processar. Quanto que está custando esse leite no mercado. É mais ou menos o produtor, para ficar bem didático para a nossa audiência aí. Imagina o seguinte, você produz 1.000 litros de leite por dia e tem uma cooperativa aqui que vende uma carreta de 30 mil litros de leite. Se você está vendendo o seu leite hoje a R$3 e essa empresa que vende a carreta de leite está vendendo a 4, a indústria vai querer buscar mais o seu leite. Você está a 3 e a cooperativa está vendendo a 4. Então as indústrias vão para o campo. Se as indústrias forem para o campo, a tendência é o seu preço subir. Então, se eu vier aqui e te der essa informação,
leite spot está sendo negociado a R$4. Você olha para o seu preço, está a 3, você fala, opa, tendência alta. Se você está vendendo seu leite a R$3, leite spot está a R$2,50, e aí é bem parecido com o que está acontecendo hoje, tendência de baixa. Então, deixando de... Primeiro, feita a introdução, para vocês entenderem a dinâmica que nós queremos promover semanalmente aqui, a gente trazer essas informações, às vezes recordar, porque esses fechamentos, até para vocês se situarem no mercado, ele é feito quinzenal, né, a cada 15 dias. E aí, atualizando vocês, a gente veio de um ciclo de alta, que o leite foi parar no Jornal Nacional, né? Onde a gente chegou a ter leite negociado no spot até R$5, R$5,20, com preços médios aí em torno de R$4,50. Né? Se a gente for olhar aí nos órgãos que a gente tem, nas instituições que a gente tem, que nos dão esse tipo de informação, dando destaque para a CPE e Milk Point Mercado. Né? E a gente então teve lá esse boom, explodiu o preço, foi lá em cima, a gente ganhou notoriedade aí por essa explosão. De certa forma, essa explosão no preço foi um pouco artificial, e isso rapidamente virou em quedas da mesma velocidade que subiu, caiu praticamente na mesma velocidade, formou um triângulo no gráfico. Então subiu muito rápido e caiu muito rápido. A gente, lá das proximidades de R$5, caímos aí ao longo de agosto, fomos caindo, né, esse valor. Setembro com a gente fechando aí com baixas, chegando ao redor aproximadamente de R$2,50. Tem leite negociado a R$2,90, tem leite negociado a R$2,20, mas aproximadamente aí é bem representativo falar algo próximo a R$2,50. E na virada para a segunda quinzena a gente teve uma ligeira alta. Então, ou seja, a gente interrompeu um ciclo de baixas, né? E teve uma ligeira alta aí. Isso varia entre estados, né? Nos principais estados produtores de leite, mas nós tivemos uma ligeira alta. Essa ligeira alta, ao redor de R$2,50, indo para pouco mais de R$2,60 em preços médios, e mesmo que a realidade do estado esteja em outro patamar, todos os estados teve a mesma movimentação. A gente teve uma baixa da virada de agosto para setembro, né, para a primeira quinzena de setembro, nós tivemos uma baixa muito expressiva, fechamento do preço em 1º de setembro, a baixa expressiva, mirando lá ao redor dos R$2,50, e tivemos uma pequena reação agora, interrompendo então esse ciclo de baixa. Mostrando para o produtor, então, assim, onde está seu preço nessa história? Você está muito próximo dos R$2,50, a coisa está por aí mesmo. Se você está muito acima dos R$2,50, e a gente viu realidade aí de produtores anunciando por aí afora que estão recebendo a R$3,50 e por aí vai, pode ficar esperto que a baixa está te procurando. Deve cair. Né? Então, acho que foi aí um panorama do que está para acontecer no leite, o que aconteceu no cenário, e aí vai te permitir saber o que você pode esperar aí para os seus próximos pagamentos. E aí eu passo a palavra para o Leandro, para ele trazer para a gente aí se a gente tem algum destaque no mercado agro, no mercado de grãos. O mercado de grãos é bem mais complexo, porque ele é diário, né? Hoje, por exemplo, a CBOT fechou em baixa. Muita gente, os analistas falam que é por causa da crise mundial aí, que o pessoal fala, e a questão da Rússia também. Então há uma perspectiva de diminuição de demanda. Só que o que eu acho é que a demanda ela é crescente no longo prazo, sempre. Estrutural, né? Estruturalmente crescente. O que acontece é que ela dá um streamlick, e esse streamlick o mercado sente. Né? Então eu acho que hoje a CBOT foi isso, mas em compensação, também por causa dessa crise, o que acontece no mundo inteiro é que quando há um desarranjo, o dinheiro vai para o dólar, porque é mais seguro. E aí fuga de capital de dólar no país, o dólar no país sobe. Então hoje, segunda-feira, dia 26/9, o dólar fechou a 5,40, 5,39, 5,40. Com que esse fato do dólar, mesmo com o CBOT em baixa, fez com que o farelo de soja subisse, o milho subisse na B3. Então, a questão da CBOT lá mesmo, a tendência de baixa, mas o dólar fez com que as commodities no Brasil subissem. Além disso, o prêmio de exportação também está em torno de R$200
aqui no Brasil. Então, essa situação eu acho que faz com que os preços das commodities aqui no Brasil, eles tendem a ficar estáveis. Opa, que isso, Zé? Deu 1h40 já. 1h40. Então, continuando, o preço tende a ficar estável. Uma coisa importante, que é o que não muda em 15 dias, é que o estoque de passagem dos Estados Unidos... O que é o estoque de passagem, Daniel? É quando acaba a safra, né, e ele tem uma margem para começar outra safra, começar outra colheita. Esse estoque de passagem é um estoque entre safra. Ele está baixo, né? Então, o estoque baixo também tende a sustentar os preços de soja e milho aqui no Brasil. E soja e milho baliza todas as commodities. Por exemplo, polpa cítrica, que o produtor de leite consome, caroço de algodão, farelo de amendoim, etc. Então, é o que a gente acredita nas nossas análises lá na JPA, é que os preços vão manter. É isto. Show de bola. Bom, pessoal, vamos caminhar para nossas considerações finais. Tradicionalmente, dá a palavra ao convidado, né, para que ele possa fazer aí seu fechamento. Perfeito. Então, muito obrigado, pessoal, quem está ouvindo até agora, Daniel, Ronaldo e Leandro, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês e que a gente consiga passar um pouco mais de informação aí para todo mundo, que todo mundo busque um pouco mais de conhecimento, porque o mercado financeiro, ele, igual acho que o Leandro comentou no começo, ele é um bicho parece um bicho de 7 cabeças, mas se você dedica um pouco de tempo para dar uma lida e entender, você vai falar, poxa, é super acessível, eu com R$10 consigo investir no agronegócio por um FIAGRO e receber todo mês uma rentabilidade sobre isso. Então, o mercado financeiro ele deve ser utilizado como, primeiro, claro, todo mundo busca esse retorno em si, mas como uma reserva de emergência, como um planejamento financeiro, né? Eu estou com 30 anos hoje e pretendo me aposentar com 60. Se eu juntar meu dinheiro, uma parcela, né, do meu dinheiro mês a mês durante esses 30 anos, eu vou ter uma aposentadoria muito mais confortável do que se eu não fizer isso. Né? Então, o mercado financeiro, por mais complexo que pareça, ele é um mecanismo de criar riqueza, tanto para quem recebe o dinheiro emprestado, tanto para quem empresta e está fazendo esse planejamento de aposentadoria, e por aí vai. Então, se bem utilizado, é um mecanismo aí que deixa todas as partes alegres. É isso. Leandro, vai lá. Agradecer o Iago, agradecer meus demais parceiros, Ronaldinho e Daniel, meus patos no kart, né, para deixar claro aqui. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Josenei também, com seus óleos essenciais, né? Agradecer a todo mundo. E eu queria falar o seguinte, aqui é skin in the game, pele em risco. Todo mundo aqui, Ronaldo, do Leite, a gente fala de produção de leite, vocês produzem leite. Eu produzo grão. Iago investe em bolsa, perde e ganha dinheiro. Então aqui todo mundo é skin in the game. E a gente tem essa... E usando capital de terceiro. Usando capital de terceiro, Então, tudo que a gente fala aqui, a gente faz pra gente. Né? E eu acho muito bacana a gente passar essa informação para mais pessoas fazerem também. Porque tem dado certo, né, Ronaldo? Isso aí. O que você vê, na verdade, é que o que a gente faz aqui é um relato de experiência própria. Relato de experiência própria. E tá dando certo não significa que não tem problema, não. Se tá dando certo, significa que já deu errado algumas vezes. Entre trancos e barrancos, né? Não tem nada que é fácil. Eu acho que a gente até podia fazer um podcast. Eu dei uma palestra no Lavos lá. A minha palestra é a seguinte, eu comecei falando assim, eu não tô aqui para falar que deu certo, não. Porque eles pediram para ir lá, para falar da experiência da empresa e tal. Foi até com o Júnior. Eu falei, eu tô aqui para falar do que deu errado. Porque muita gente chega, alguns empresários falam, nossa, eu comprei esse fundo aqui e deu muito certo. Eu comprei essa empresa aqui e deu muito certo. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Não, eu comprei CVC. 10, tá 6. 40% de queda. Entendeu? Mas eu comprei Eletrobras também, que deu 40% de upside. Então, o mercado é assim. Exato. Já vendi soja, a grão na fazenda que nós produzimos, a R$90, o mercado foi para 150.
Por que eu falo agora pro cara acompanhar a alta? Porque eu já levei ferro atrás. Ferro é o nome técnico que a gente fala aqui. Entendi. Mas Pelo aprendizado por partes não desejadas, né? Então, eu já levei ferro. O que eu faço? Ferro Agora, nos negócios. agora o Levei que eu ferro fiz? atrás, eu acho que a Eu gente fechei poderia soja tentar Porto, não ir um nessa pouquinho de linha. soja Porto. Fechei um pouquinho pro ano que vem a 175, o outro target meu é fechar 180 Porto. Vou fechar mais um pouquinho. E vou acompanhando a alta. Né? Que é o que a gente acredita que não deve cair tanto assustadoramente. Essa soja, a tendência dela é subir, mas vou fechando um pouquinho. Não vou fazer igual eu fiz já anteriormente, fechei a 90, um tanto, então vou fechando um pouquinho. Então, essa questão da pele em risco, isso aí é uma baita de uma experiência para o ouvinte. Né? Eu tenho certeza que o Iago já errou. Se a gente for fazer, eu acho até que a gente podia fazer um podcast aqui, falando dos erros que nós já tivemos, porque nós já tivemos muito erro de... Né? E se eu contar minha vida pro carroceiro, o burro chora. Então, mas é isso, a gente tá falando aqui, então resumindo as coisas que a gente acertou, né? E o cemitério dos perdedores é silencioso. Então eu acho que é bacana a gente falar disso também. No mais é isso, obrigado Iago, obrigado a todo mundo aí. Os óleos essenciais do Josenei, estamos até mais calmo aqui hoje. Um abraço. Daniel. Bom demais. Eu vou ser sucinto, mas eu acho que a mensagem que a gente deve deixar desse podcast aqui para quem está ouvindo são duas, na verdade. Se você tem um dinheiro, você já sabe agora onde é que você pode investir, assim como o Iago mesmo falou. E você que está com um negócio bom, você acredita no que você está fazendo, você planejou e viu que é uma coisa viável, saiba que você tem outras opções que não só o banco para você ter sucesso e poder alavancar o seu negócio. E os FIAGROS são uma dessas opções. Empresas que emprestam crédito privado também tem aí no mercado algumas. E às vezes você não vai achar o mesmo juro que tem no crédito subsidiado. Mas isso não quer dizer que seja uma má opção. Exato. Então leva isso em consideração também. E aí você usa o mercado de capitais ao seu favor. Bom, pessoal, eu queria também aqui, né, agradecer o Iago por estar aqui com a gente mais uma vez, já deixar o convite para a próxima, né? Veio 3, pode pedir música no Fantástico, sabe como é que funciona o esquema, né? Agradecer vocês dois também pela brilhante participação aqui, é um tema, né, aprofundado, um tema diferente, falar do dinheiro não é fácil. Existe, né, acho que no Brasil nós precisamos evoluir muito ainda dessa discussão da utilização do capital, de colocar o capital para trabalhar. E eu queria deixar uma mensagem aqui daquela evolução que eu comentei, né? Uma criança estuda, fica bobo em casa, o Iago sabe disso, né? Tá recente. Tô quase, né? Tô tá caminhando quase pai, pra arruma forca. filho, né? Arruma filho, nós também vivi a mesma, mas brincadeiras à parte, né? Nessa maturação nossa, a gente começa a trabalhar, comece a trabalhar para alguém, aprenda, né, com os erros e acertos do outro antes de empreender, é uma sugestão, né? Muito livro, né? Livro, estuda, mas trabalha com alguém, não vou falar para alguém, às vezes trabalha com alguém para que você possa aprender mais. Isso serve para você, produtor de leite. Você tá com dificuldade em produzir leite, para um pouquinho, às vezes vai trabalhar com alguém, né? Dá uma pausazinha, faz um parêntese na vida e vai trabalhar com alguém, vai ver algo diferente. Faz um estágio. E vai trabalhar lá junto com alguém, aprende algo diferente, matura e aí vai empreender. Quando você vai empreender e está dando certo, sobrou dinheiro, você vai ter a possibilidade de se tornar um investidor. E de certa forma, especialmente de empreender, que é pegar dinheiro dos outros e botar para trabalhar, eu acho que é chamar atenção aqui para buscar capital de terceiro e botar o dinheiro para trabalhar, que é o que o empreendedor faz, não é só trabalhar com capital próprio. O capital de terceiro, pessoal, a gente fala que o capital de terceiro é mais barato do que o capital próprio. O capital próprio foi suado e você tem a oportunidade de colocar ele em qualquer lugar. O capital de terceiro, muitas das vezes você tem que dar um direcionamento, você tem que apresentar um projeto, uma proposta que justifique a utilização. Então, coloque o dinheiro para trabalhar, para que você possa, né, no futuro aí, também ser um investidor e possa ter a qualidade de vida que você sonha. A gente preocupa muito em falar disso aqui, de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Se você quer mudar de vida, você precisa de aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. E isso não é só no agronegócio, isso serve para qualquer atividade. E nós vamos falar muito, já falamos em muitos podcasts anteriores, vamos falar muito mais, porque de fato é importante se você quiser mudar de vida e nós estamos aqui para isso, né?
E aí, pessoal, agradecer você que está aí com a gente na audiência, agradecer o Josinei pela organização, agradecer você que está na audiência com a gente. Nós estamos esperando vocês aí no nosso próximo episódio. Bom, e para gente finalizar, queria saber como posso encontrar vocês, queridos participantes, aqui comigo nas redes sociais, começar pelo Iago. O meu é @imazoc, acredito que vai colocar, né? Josinei coloca lá pra gente, o por Josinei escrito fica mais coloca. fácil. Nós estamos numa reestruturação do nosso profissional, mas no meu pessoal vai ter esse link para o profissional aí. E aí, né, fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer intenção aí de saber melhor um pouco dessa parte do mercado financeiro, conte com a gente. E também é possível buscar assessoria com vocês lá, né? Perfeito, assim, se tá com dinheiro sobrando ou tá precisando de buscar um crédito, fala com a gente que a gente vê, né, se a gente pode auxiliar ou não, e tem vários outros serviços financeiros aí que a gente consegue, né, auxiliar todo mundo aí que tá ouvindo. Então fiquem à vontade para entrar em contato. Para achar Leandro? Meu é leandro.avelar.jpa. E para achar JPA Agro? É JPA Agro. No Instagram é JPA Agro. Não tem muita coisa no JPA Agro. Daniel, para encontrar você, a Companhia do Leite e a Força Leiteira? Aqui cada dia tá mais fácil. Agora é daniel.cedoleite. Ficou muito mais fácil agora. Até de falar já fica mais tranquilo. Também temos Mamíferos Podcast, Força Leiteira e Cia do Leite. Bom, pessoal, meu lá no Instagram, vocês vão me encontrar no @Ronaldo Cia do Leite, minúsculo, tudo junto. Tamo junto, tamo esperando vocês aí no nosso próximo episódio. Agora um brinde. Um brinde que não pode faltar. Saúde. Até mais, pessoal. Até a próxima.